Olá, boa noite a todos. Sextou, sexta-feira, descabelado. Sexta-feira boa, sexta-feira fria em São Paulo. Mas o que importa é que sextou, né? E quando pinta sexta-feira, a galera já fica mais animada, né? Porque aí, final de semana, fazer umas coisas diferentes, como ficar em casa, conforme, da mesma forma que ficou de segunda a sexta. Vamos continuar sábado e domingo em casa. Porque isso é o correto a fazer nesse momento, né? Tá aí esse bate-papo, essa eminência aí de segunda onda, terceira onda, não sei o quê. Eu acho que o importante é ficar em casa para não ter uma superexposição, porque muita gente, se vai todo mundo para a rua, o contágio acontece de uma forma mais rápida e aí aquela loucura nos hospitais de falta de leito. Então, a coisa, enquanto não tem vacina, tem que fazer gradativamente mesmo, não tem jeito. Vorusks, muito boa noite, meu companheiro. Tá carregando? Vamos ver se vai carregar bem. Salve, salve, como vai Vossa Excelência? Tudo bom? Como é que você tá? Eu achei que ia ser pelo notebook, tô apanhando até agora Ixi, aqui. se você for pelo computador, no Instagram não vai, só telefone mesmo. Se ajeita aí, Entendi. aí tá bonito. Tá onde? Agora ficou claro, né? Boa noite, Filipão. Como é que Eu você tô bem tá? agora. Você tá onde? Tá São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia? Neste momento estou em São Paulo, só um minutinho que sua página entrou aqui rasgando aqui no notebook. Estou em São Paulo nesse momento, entendeu? Estamos aqui, curtindo um friozinho. São Paulo Tá tá frio. frio, cara. Hoje, Impressionante, não sei o que acontece. Como hoje o tá? bicho pegou, hoje tá mesmo. E eu tô ficando velho, cara, tô começando agora a usar meia, aquelas coisas assim à noite. Pô, me dá uma meiazinha aí, que eu antigamente não fazia. A idade vai batendo, friozinho vai chegando. Meu querido, antes de mais Pois é, nada, cara. muitíssimo obrigado de arrumar um tempinho, ainda mais numa sexta-feira. Eu sei que você está aí, poderia estar saindo nos restaurantes, bares, eventos, shows que estão acontecendo na Imagina. nossa cidade, né? Cheio de evento para ir, Sempre um mas prazer. a gente conversar. É que eu estava preocupado, né? Falei assim, quando você marcou, eu falei, caramba, porque é feriado, né? Tô achando só a melhor posição aqui para a luz, só um minutinho. É feriado aqui, né? Eu falei, caramba, será que vai ser pela. Será que. Mas aí, aqui eu esqueci que quando teve a pandemia, né? O Covas e o Dória, eles tiraram o feriado, né? Antecipado, Já foi esse feriado. antecipado. Então, esse feriado nesse momento está sendo no Rio e está sendo em algumas regiões do Brasil, eu não sei dizer quais que são. Eu sei que Belo Horizonte não é feriado e nem em É isso. Salvador, que eram praças que eu É trabalhava. isso aí. Nem Ó, sabia que não essa, tinha essa esse posição feriado. tá ótima, mas se você quiser procurar, para não ficar segurando o celular, né? Arruma aí um livro, aí uma parada aí, tá tranquilo, pode ajeitar e ficar à vontade, viu? Ó, já avisei ao Deixa eu ver pessoal, aqui se eu acho. vai achando aí que eu vou É, falando. Já avisei para a galera que hoje nós vamos ter uma aula aqui, então para todo mundo aproveitar, tem muita gente de rádio aqui, muita galera locutor, imagina. muita gente assistindo. Então, enjoy, deleitem-se, que hoje a gente vai conversar com um camarada que é um mestre na direção de rádio, por onde passou, o bicho pegou, a audiência subiu e levantou, mas eu vou querer que ele dê um breve resumo, assim, contando um pouco da tua história, Vorusca, assim, que todo mundo gosta de saber desse tipo de coisa. Como é que entrou no rádio? Como é que você começou no rádio? Caiu no colo? Cara, rádio, assim, a gente é mais ou menos da mesma idade, né? E eu acho que rádio teve uma fase, assim. Hoje o rádio, ele assim, o rádio é uma coisa bacana e tal, mas naquela nossa época tinha um glamour extra o rádio, né? Então nós tínhamos aquela paixão do rádio, né? E comigo não foi diferente, eu também já era meio DJ naquela época, né? Mas um DJ daquela época, né? Não de hoje. Hoje os caras Não, mas parecem o sei lá, DJ uns daquela malucos, né? época Mas cortava um tudo. dobrado, porque ele tinha que mixar a música que o cara tocava na mão, a bateria. Então, você tinha que Sim, ficar toda sim, hora sim. catando para mixar, porque cada um saía do tempo. Hoje é tudo bateria eletrônica e vai, né? Ficava, a gente No ficava pitch. no pitch ali regulando, É, porque ainda mais quando saíram aqueles remixes brasileiros, né? Que a gente usava nas boates, assim, era tudo fora de exatamente. sync aquilo lá, né? Hoje os caras, assim, não é menosprezando a garotada de hoje, assim, mas além de
de estar tudo com bateria eletrônica, ainda vem com os É, BPMs, né? O cara já calcula, ó, essa aqui tem 127, essa tem 120, já é mais fácil. Nessa época tinha o que ser por aparelho conhecimento, calcula para né? ele, Então, ele fala mixa aí, ele bota as duas para bater juntos. Mas e aí? você fala, mas agora pelo menos está um pouquinho mais musical, né? Porque na época, assim, há uns anos atrás, eu estava tão batida só no negócio, né? E uma vez eu virei com uns amigos meus e falei, cara, mas vocês não são mais DJs, né? Vocês são um tocador de frequência, né? Porque se eu pegar lá um negócio e ficar fazendo tum, 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 só, só, tum, 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 só, porque não tem música mais, né? Mas eu acho que aqui agora, de uns anos para cá, melhorou. Voltou a tocar mais música com melodia nas casas noturnas, né? Tava muito eletrônico, muito. Exato. Mas assim, comigo foi assim, eu me apaixonei pelo rádio assim, eu creio que em 82, porque até foi por culpa, esse é bem pontual mesmo. Eu tinha uma música que era aquela música do Earth, Wind and Fire, Let's Groove, e um dia eu ouvi aquele troço, eu ouvi aqueles vocoders, né? Que o pessoal chamava de robozinho na época, né? Eu falei, cara, mas o que é isso, né? E aí comecei a ouvir por causa daquela música, aí depois veio várias coisas, remixes, músicas instrumentais e tal. E eu era meio assim DJ de casa, né? E eu fui, a Bandeirantes FM era uma rádio na época que era a rádio desse tipo de música, dos DJs e tal, né? Você tinha a Jovem Pan, você tinha a Rádio Cidade, você tinha a Bandeirantes FM. Não a Band FM de hoje, que é uma rádio mais de samba, tal, a Bandeirantes, né? A mesma frequência, tal, mas eu posso dizer que era uma outra rádio. E essa rádio, ela fez um concurso de DJs e eu fui com meu irmão, a gente começou, a gente participou. E era muito, essa é uma coisa engraçada até te contar, uma história legal, porque o meu irmão, a gente fez a música e levou o cassete lá, né? E depois a gente ouviu o nosso nome no ar, que a gente foi participar do negócio, da final, né? E aí, quando a gente foi participar, a gente levou um cassete pro cara, né? O cara, na época, era o Carlos Sarci, inclusive, acho que essa semana eu fiquei sabendo que ele Faleceu. faleceu essa semana. Assim. E aí, o que aconteceu? A gente levou esse cassete e ele ficou bravo. Falei, pô, cassete, né, cara? Eu falei, não é cassete? Daí ele foi lá, pegou 10, era 9 da noite do sábado, daí o cara pegou a chave, foi lá no estúdio para passar o nosso cassete para fita de rolo, né? E a fita de rolo até foi uma droga, porque ele pegou a fita de rolo, acabou, ele virou e fez de novo. Só que eram aqueles stutters, né? Não tem duas pistas. Na verdade, ele passou e depois ele apagou. Nosso Puts, programa foi 2 minutos no ar, né? Mas enfim, agora por que eles. E aí, quando a gente estava na época concorrendo com pessoas assim, tipo o Cadico, o Vadão, que eram, fora alguns outros lá que eu não lembro o nome. E eram pessoas assim, a gente não sabia o que era um splice, nada, zero, né? A gente fazia. Por que a gente foi classificado? Porque a gente fazia umas coisas muito artesanais, assim, a gente mixava pensando na melodia, né? Então a gente misturava as músicas de uma maneira que uma coisa combinava com a outra, tal. Foi por isso que eles convidaram a gente, né? E aí depois, assim, óbvio que a gente não ganhou, né? De jeito com- nenhum. Mas quando eu liguei para perguntar, eles me convidaram se eu queria ser discotecário, né, da rádio. Por causa que eles viram que. Porque, na verdade, sim, eu tinha chegado um pouco, umas 2 horas antes do programa, por causa do ônibus, que não tinha ônibus, né? Era no Morumbi, eu morava no Jaçanã, né? E aí o locutor do horário, que era o Binho Padre, ele foi impressionado, tanto que eu ficava perguntando as coisas, mas como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Eu parecia criança, né? Tava no doce lá. E aí eles ficaram impressionados com isso, me convidaram para ser discotecário. Eu tinha acabado de me formar eletrotécnico, eu fiz a Escola Técnica Federal, eu sou eletrotécnico, na verdade, né? Aí meus pais foram super compreensivos, porque ser discotecário, você sabe, é como ser quase um office boy, né? E aí eles deixaram, eu comecei, e aí foi indo, né? Aí eu comecei na rádio por causa disso, e comecei como, na verdade eu fiquei 10 dias como discotecário, porque depois eu comecei a fazer programação da madrugada, e aí eu fazia cada vez menos serviço de discoteca, e cada vez mais programação, e fui crescendo, né? mas E aí você depois eu foi fui, né? para essa área artística, né? Alguém te fez um convite para Sim, virar foi. Na locutor, verdade, assim, para tentar ser locutor, ou não, isso nunca pintou? não, não, não. Não, na verdade, eu queria ser locutor, né? Mas quem que não queria ser locutor na época, né? Puta, fazer sucesso, os meninos, não sei o que e tal. Mas não rolou, não rolou porque... e assim, eu me apaixonei muito rápido pela parte Musical. de trás do microfone, né? Pela outra parte, a parte interna. Eu me apaixonei por aquilo. Programação, coordenação. Comecei a me apaixonar por aquilo. Mas eu fiquei na Bandeirantes 2 anos. Aí eu fui para
Aí fui mandado embora porque o que aconteceu? Teve umas mudanças artísticas e na época assumiu o Lisandro, né? E não sei quem conhece, mas o grande Lisandro, é uma pessoa Peguei o super Lisandro na conhecida no Antena mercado. 1, se eu não me engano. Na Pode Antena 1 ser. de São Paulo. E o Lisandro, ele foi substituir na época o Caion Gadia, que era um cara muito conhecido, já falecido também, o Caion. E o Lisandro, ele fez uma rádio no começo meio louca, assim, legal, né? Tava curtindo, mas depois acho que a rádio não deu certo e ele fez uma rádio classic rock, né? Adulto rock. Você imagina um moleque, eu tinha 19 anos, aqueles classic rock, eu não gostava muito daquilo lá, né? Puta, esses super tramp, esses troços, que troço chato, né? E aí comecei dentro da rádio ainda, a buscar, e ele acabou me dispensando, e eu fui parar lá em Campinas, né? E eu comecei, aí eu comecei na Educadora de Campinas, e aí eu virei, como programador, tinha um rapaz junto comigo, que era o Gilberto Filho, e o Giba, ele era o coordenador, e eu era o programador, mas o Giba acabou que não aguentou muito, porque ele era do Rio e tal, a gente ganhava mal, né? A gente, bom, falar que ganha mal no É, rádio, redundância, né? tá. A gente, a gente não conseguia pagar o aluguel e a comida, para você ter uma ideia, mas foi. Aí eu virei o coordenador da rádio. Só que eu era muito novo, cara. Eu virei coordenador, eu tava lembrando disso hoje, né? Falei, puta, eu preciso dar uma entrevista pro Felipe, ele vai perguntar, se tu te dar uma lembrada, né? Eu fui coordenador, que seria hoje o diretor artístico, com 21 anos, né? Assim, aí a Rádio Educadora explodiu, a gente fez uma coisa que era o meio jovem adulto, popular da época, né? Que era Fábio Júnior, a rádio explodiu. Ah, dava muita audiência, muita audiência. E aí eu até tive que assumir a AM também, né? Eu comecei a cuidar da educadora AM em Campinas. E aí eu tive passei aquela situação que eu estava cuidando de pessoas assim, eu era de 22 anos, E tinha cara com de um monstro, 60, medalhões do né? rádio lá. É, provavelmente eu ouvi as coisas que você também deve ter ouvido quando você fez alguma modificação e o cara falava assim, você tem de idade o que eu tenho de rádio. Exatamente. Eu passei pela mesma coisa. Mas, então, aí depois fui assim, aí eu fui chamado para a Transamérica, aí nós já estamos quase chegando nos anos 90, né? A Transamérica me chamou porque na época tinha o Calil, e o seu Calil, ele chamava as pessoas do interior de São Paulo, porque a Transamérica tinha 6 rádios na época, né? E ele me chamou, e aí foi muito engraçado, porque a Transamérica, ela tinha um RH muito forte, assim, né? E ela foi e a Transamérica, ela me chamou e eu fui fazer o RH, e eu achei muito engraçado, né? Fazer aquelas coisas Psicotécnico. de psicotécnico. Pô, mas que eu vou fazer isso aqui no rádio, né? Achei engraçado, mas passei, fui. Eles me chamaram, mas era para ir para o Nordeste. Eu não estava querendo ir para o Nordeste, né? Eu estava querendo ficar ali ou no Sul, ou no Sudeste, né? Eu estava muito novo, ficar tão longe assim, né? Aí vai, para não complicar muito, acabei em Curitiba e aí foi depois de Transamérica, aí fui para o Rio, né? Pela Transamérica, Rádio Cidade, aí fui para Jovem Pan, período assim muito interessante, que foi da época das Sete Melhores e tudo mais. E construímos a rede Jovem Pan, que foi hoje até ser a maior rede de rádio hoje, né? E foi assim, depois fui para Rádio Cidade, JB e enfim. É 89, legal você assim, né, passou pelo 89 também? eu passei 2 vezes pelo 89. Quando acabou a Rádio Cidade, quando eu saí da Rádio Cidade em 93, eu fiquei uns 5, 6 meses na 89, que ela era do grupo JB ainda na época. E depois eu acabei saindo e indo eu acabei indo pro, aí saí, fui para Jovem Pan, né? E depois eu fui aí voltei para a Rádio Cidade em 2001, quando eu saí da Pan, que era um projeto assim de eu sair para assumir a Rádio Cidade do Rio, e aí era para assumir a 89, né? Essa foi uma parte engraçada da minha vida, porque é o seguinte, eu brinco, graças a Deus, né? Eu fico, eu fiquei horas desempregado, né? Então, quando eu pedi demissão da Jovem Pan, eu fiquei 6 horas Não deu desempregado. nem para E curtir. logo aí quando quando eu fui dispensado da JB, que é uma história muito louca, eu fiquei 10 horas
porque aí já fez um puta contrato com a Alvorada, que envolveu um monte de coisa. E agora que eu saí da Nova Brasil, não deu nem para ficar, porque eu saí da Nova Brasil, aí saiu uma nota no Tudo Rádio, né? Porque né, nem tinha falado para ninguém, aí já me ligaram 2 rádios do Rio, já fui acertar, então nesse ponto eu tenho que agradecer. Mas essa minha saída do você foi o seguinte, eu saí da JB, eu saí da Jovem Pan, fui para a Rádio Cidade do Rio. Era um acordo, umas coisas do Neneto, tal, que ele tinha feito um acordo para juntar a Rádio Cidade com 89, fazer uma rede de rock e tudo mais, né? E aí eu comecei a trabalhar nisso daí. Só que o que aconteceu foi o seguinte, eu fui ganhando uma grana, né? Porque ainda estava na época das URVs, não lembro direito, né? Mas era uma coisa assim que, assim, eu fiquei ganhando dinheiro que legal, dava para viver, mas não estava fácil, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz muito sucesso com a Rádio Cidade rapidamente, a rádio subiu rapidamente lá do Rio com a Rádio Rock. Aí o superintendente da rádio me chamou, porque eu acho que, se eu não me engano, em 89, na época, estava tendo um pouco de problema lá com o diretor da época lá, e eu não sei se eles estavam meio inseguros, eu não sei porque que o Neneto fez aquilo na cabeça dele, e até na época era o Luiz Augusto, que é um puta cara, né? Mas acho que a gente tem um desgaste, né? Depois que a gente faz muito sucesso, acho que você passou isso, eu passei isso em várias rádios, depois que você faz muito sucesso, chega no topo, aí vem um certo desgaste, né? Eu passei isso na PAN, passei isso também na JB, e aí o que aconteceu? Aí eu estava lá na Rádio Cidade, e o pessoal me chamou para assumir a JB. E eu falei assim, caraca, JB, eu nunca tinha Uma feito rádio experiência adulta. nova para você, Eu uma estava rádio louco, adulta, né? eu estava louco para fazer rádio adulta, né? Porque desde a época da PAN, a PAN tinha um projeto de Classic PAN, do Tutinha, mas era uma coisa meio estranha, aquele projeto, que ia misturar Frank Sinatra com não sei quem. Acho que isso não vai dar muito certo. Em todo caso, eu saí da PAN e esse projeto foi para frente muito tempo depois, lá com o Tutinha. E aí eu liguei para o Neneto, até porque eu falei, Neneto, ó, você sabe que tá difícil, assim, negócio de grana e tal. Então eu pintou a JB para mim aqui, para fazer junto com a Rádio Cidade, se você se põe de alguma maneira. Ele falou, não, toca a tua vida aí também. E aí foi. Aí eu assumi a JB em dezembro. Em janeiro, o Luiz saiu, em 89. Aí me chamaram, falou assim, agora você tem que assumir 89. Puta que lá, vida as duas ao mesmo tempo, né? E a 89 pelo menos já estava construída, né? A 89 era só mais uma coisa de ajustar a equipe, estava meio complicada a situação. A JB não, a JB deu muito trabalho, né? E essa é uma história legal de contar, porque essa história, quando o diretor lá me chamou, falou assim, vai para casa, dá uma ouvida aí nas rádios e me fala amanhã o que você quer fazer com a JB, né? Quando ele me pediu para assumir a JB, é uma rádio adulta, né? Aí eu fui para casa, cara, e eu falei, puta, ferrou, né? Puta, JB é um ícone do Rio de Janeiro, para quem conhece rádio, né? Isso, apesar de ser uma rádio adulta, né? Tava perdida há muito tempo. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, ela estava em 4º lugar no Target na época. E aí eu fui e fiquei ouvindo as rádios, as concorrentes, né? Aí eu fiquei ouvindo a Antena 1 na época, aí tinha a Rádio Globo, aí tinha a MPB, né? Aí eu fiquei ouvindo. Aí no dia seguinte eu cheguei para o superintendente e ele falou, eu falei, e aí? Aqui. Daí ele falou assim, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio revolucionário aqui na sua rádio. Ele falou, é mesmo? O que você vai fazer? Eu vou tocar o óbvio. Eu falei, como assim? Eu vou tocar o óbvio, eu vou te mostrar o poder do Elton John e do Phil Collins na época, né? E foi, cara. Porque assim, a Antena 1 e a Globo eram tão alternativas dentro do segmento adulto, e a MPB já é alternativa só de falar a MPB. Eu falei, cara, tem uma avenida aberta aqui, né? E foi muito assim. Só que assim, Porque geralmente quem pega uma também, rádio adulto contemporâneo, assim, uma rádio adulta, o universo musical é tão extenso que se o cara não se controlar, ele faz um playlist de 5.000 músicas, 6.000 músicas, 7.000. não, isso é um dos casos, né? Você tem muito também. Ou então você tem a rádio que é do dono, que é o dono gosta, ele toca as Aí é o músicas que ele lado B. gosta, né? Ou então você tem também, dentro do sistema de rádio, é uma rádio adulta que ela fica lá jogada. Aí
tem 5 rádios, a adulta normalmente, antigamente, tá? Hoje não é mais, tá? Mas antigamente era a quinta rádio, lá o cara falava, deixa lá, os programadores tocam umas músicas lá, botam uns clássicos, de vez em quando vinha um fulano, botava uma Põe uma entrevista lá. orquestra E meio-dia, aí bota foi o que umas músicas aconteceu. clássicas no meio-dia. Ah, música clássica. A Guarani tinha música clássica em Belo Horizonte Que, até quando que eu estava para no ar ainda. tirar era um inferno, porque tinha 5 negros que gostavam, então na hora que tirava, eles ligam, não sei o quê, aí o dono da rádio, não, 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 para. Assim, é que a Guarani tinha tão pouca audiência que um dos maiores horários de audiência dela era justamente o programa de música clássica, né? Mas assim, e foi. Só que tem uma outra situação muito engraçada, porque assim, eu tinha um superintendente que eu gosto muito, que é o Mário Gonzalez, o Marinho, e aí eu assumi. Só que assim, eu era garotão, né? Porque em 2000 eu ainda tinha 34 anos, né? E assim, não é comum você, garotão, tomar conta de rádio adulta. Rádio adulta, além de tudo, eram os caras mais antigos, mais experientes, 50 anos, tal, normalmente. E aí o que aconteceu? Passou, a gente saiu o primeiro Ibope, mais ou menos, o segundo Ibope deu uma triscadinha para cima, tal. E aí o que aconteceu? Na época, o dono da rádio, que era o Nascimento Brito, o Josa, né? Ele deve ficar aqueles negros falando no ouvido dele, eu lá, tacando Elton John, Phil Collins, Michael Jackson, Madonna, tirando aquelas coisas. Tocava muita, né? Eu gosto da Bethânia, mas tocava muita Gal Costa, assim, tocava pouca outras coisas, né? E tacando, né? Aí, e aí o pessoal deve ter reclamado, né? Aquela turma que fala, pô, tá JB, não tá mais com aquele glamour, aquela coisa, enfim. Mas aí o que aconteceu? Eu lembro até a gente tinha zero, acho que 33 de audiência, uma coisa assim. E aí o Nascimento Preto ligou pro Marinho, né? Essa história que me contou foi o Marinho, né? Que é o superintendente, falou, Alexandre, pô, Alexandre, o Jones acabou de me ligar. O que foi? Então, deu os parabéns pela Rádio Cidade, e falou sobre que a JB, e falou que estava meio preocupado com a JB. Mas por quê? Porque o pessoal estava comentando, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, José, eu não sei se você está gostando ou não, mas a rádio acabou de subir 25% da audiência, que eu estou de 31 para 39. Aí o José falou assim, então deixa o É o moleque trabalhar. Fernando, é o Fernando Diniz do rádio, Fernando Diniz. Deixa o moleque trabalhar. E aí foi, assim, eu acho que em 6 meses a gente foi para primeiro lugar, e adulto, e aí foi, hoje a JB, né, tão Vira e mexe tem beira 15 anos, primeiro né? geral hoje. E virou, e virou uma referência, né? Um fenômeno de rádio adulta e referência para várias rádios no Brasil inteiro, porque você acertou a mão. E agora você passou muito assim pelas rádios todas. E tem umas coisas que eu acho que era importante pontuar assim. Deixa, deixa eu falar uma coisa que é legal de contar, então, Filipão, porque isso é bacana. Eu acho que eu tive, nesse tempo, acho que eu tive sorte. Eu não trabalhei em tantas rádios, né? Mas é que eu comecei a fazer algumas consultorias, e algumas consultorias até viraram um trabalho muito importante, como é o caso da Alvorada, que foi a mesma história da JB. Chegou lá Repetiu. embaixo e hoje é um fenômeno. E no caso da Alvorada eu comecei como simplesmente uma assessoria, e depois eu sou um diretor artístico da rádio. Aí de Belo Horizonte, cada 15 dias eu estou em Belo Horizonte. O que acontece? A minha carreira, eu acho que de certa forma... É aqui. Tem um Mas a cachorro. minha cadela, ela é lesada, totalmente lesada. Ela late do nada, cara. É um caso de psicólogo. Então, Enfim. é, eu, eu fui para... nesse ponto, acho que eu fui um pouco abençoado, assim, de ter podido... A minha carreira foi bem, assim, delineada, né? Eu fui aprendendo, assim, fui acumulando experiências que eu fui tendo em cada rádio que eu trabalhei, com personalidades diferentes. Então, por exemplo, eu comecei na Band, e a primeira coordenação foi na Educadora. Então foi o que eu chamo de iniciação, né? Que foi, na verdade, é o mesmo grupo, né? O grupo Bandeirantes, né? Bandeirantes, a Educadora pertence ao grupo Bandeirantes. Aí depois eu fui chamado para a Transamérica. Na Transamérica, a gente teve e tem que se dar muito crédito a ele, que é o seu Calil Sim. Bacite, que era um cara que trouxe para o rádio, assim, que ele, nas coisas dele, ele trouxe coisas importantíssimas para o rádio, foi o pioneiro em muitas delas, que foi, assim, além de você ter, óbvio, um diretor artístico genial, como era o Ricardo Henrique,
você também tinha você teve ele, a parte de pesquisa, ele foi o primeiro cara a introduzir pesquisa de mercado, marketing, Trouxe, muito provavelmente, trouxe marketing aquela sim, mas, cultura do né, banco para o negócio rádio, né? De um negócio sim, levado a sério. adaptou para o negócio rápido, né? E com isso ele trouxe também o RH mesmo. O RH era uma coisa assim, importantíssima. Você só vai entender a importância de um RH mais para frente, né? Ele também, se eu não me engano, ele também foi da área de RH do banco, antes de ele virar o mega diretor que ele virou lá. E aí o que aconteceu? Na Transamérica eu aprendi muito isso. Eu aprendi a ser conceito de pesquisa. Eu sempre gostei muito de matemática e aritmética, né? De estatística e tal. E isso, eu acho que assim, se eu posso atribuir alguma coisa a essa minha carreira, assim, que pode falar, tem grande sucesso na minha carreira, é porque eu sempre consegui aplicar aritmética e matemática nas minhas coisas. De vez em quando eu abusava um pouco da aritmética e me ferrava. Porque assim, a gente nunca pode esquecer que no rádio, na TV, a gente faz arte, né? É Não é artístico o tão negócio. exato, E né? às vezes Não, você tem uma não é uma tendência, ciência tão exata. Ela exatamente, mistura com humanas, né? é, exato. E às vezes a gente tem uma tendência, porque às vezes você começa a ver algumas coisas funcionarem na aritmética ali, você fala, caraca, eu faço umas fórmulas, não sei o quê, É e aí você verdade. tunga, toma. Aí o que aconteceu? Na Transamérica eu aprendi muito isso, muito. E a gente era uns mastins, né? Puta, a gente lutava. E o Calil era um puta louco, que deixava uns moleques como a gente, assim, na rádio. Depois, é que não tem, precisa ter uns 3 programas para contar todas essas histórias que a gente fazia no Rio de Janeiro, Curitiba, de xingar as outras rádios. Cara, é muito engraçado, né? Hoje a gente ia ser tudo preso. Essas Com coisas que a gente certeza. fazia Mas foi uma de brincadeira, revolução, foi assim, uma graça. revolução. Mas você é um estudioso nato, né, Alexandre? Você não quer reinventar a roda. Eu acho que a Não, tua não, não. perspicácia é porque você é um cara muito estudioso, inteligente, e você avalia muito o meio ambiente, a situação que encontra a rádio, o momento, e às vezes a solução é simples, né? É um ajuste assim, que é o, como você falou, o que você vai fazer com a rádio? Eu fiz o óbvio. Eu vou, eu vou tocar o óbvio. Não é possível que eu te pague isso tudo para você vir não sei de onde para falar que vai fazer o óbvio, né, cara? Mas é. Então eu acho que você tem muito essa característica. Agora você fala pra caramba, eu não fiz nenhuma pergunta. Peraí, deixa eu falar um negócio. Teve uma parada tua no 89 que foi sensacional, que no dia 1º de abril você pegou todo esse Essa foi amor boa. que você tem pelo Earth, Wind and Fire, né, pelo Queen the Gang, Donna Summer, ele falou assim, hoje 89 é disco. E, e você, Não, como é que foi isso? isso tem uma história ótima. Até o Ricardo Alexandre, que escreveu um livro sobre 89, quando ele foi me entrevistar, ele falou que eu era. Puta, Filipão, deixa eu só. Eu estou preocupado Com a porque eu achei que eu bateria. fazer isso pelo computador. A bateria foi Você caindo aqui. imagina. Me dá só um Vai lá. segundinho. Aguenta aí, aguenta Vamos, aí. eu Conta uma vou história, contar uma conta uma história, história mas aí, você conta uma história aí. imagina para o cidadão, para o ouvinte da rádio, uma rádio rock, o cara roqueiro, pá, é nóis. O cara vai, liga a rádio, 89, para curtir o som, e ele começa a ouvir disco music no 89. Quer dizer, acabou a vida do cara, né? O cara vai lembrar que é 1º de abril? Não vai, né? Cai a casa. O cara, porra, queria matar quem tiver. Olha aí, Eliana Brito, tudo bem, minha querida, minha fofa? Fora. Tia Tia Véia, Déia, ela está falando que você é uma gentileza com todo mundo, é um lorde. O Ovoruski é um lorde. O Ovoruski, ele aumenta a média do. Ele aumenta a média do rádio, né, em matéria de cavalheirismo. agora vai. Vai Deixa ficar eu aqui até pedir aqui amanhã. para mim. Então, deixa eu te contar essa história da Me 89, que essa conta aí. história foi sensacional. Então, até o Ricardo, até ele contou, eu contei vários causos, tem mais causos, assim, é que eu lembro desse, assim, esse que você falou é bem legal, e o Ricardo escreveu um livro da 89, ele até me perguntou, você é formado em marketing? Eu falei, Ricardo, não, marketing da vida. Mas essa história foi boa, essa história foi a seguinte, eu tinha ouvido falar, mas foi o Delano que comentou isso comigo, que tinha uma rádio maluca lá de não sei de que lugar, que tinha feito um negócio disco no 1º de abril, né? Eu falei, caraca.
eu podia fazer isso no 89, já imaginou? Aí, óbvio que eu fui falar com o dono da rádio, que é o Júnior, né? E falei com ele, e falei assim, Júnior, o que você acha, né? É louco, né? Ele falou assim, é... Aí ele ficamos assim, a gente ficou uns dias assim, sem decidir, aí ele falou assim, vamos lá, vamos fazer, vai. Essas coisas, é importante também, a gente sempre dá os créditos, que sem os É donos, claro, né, os diretores dando a voz, a gente não não faz essas tem jeito. maluquices tão malucas assim. E aí foi, a gente preparou, né? Muita gente até brincava, porque a minha mulher fala isso, a Tati. Ela fala assim, ó, puta, você. Porque eu gosto muito do. Deu uma travada aqui, peraí. Vamos lá, que o homem voltou. Opa! Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que era a bateria. Foi Será que vai bateria? agora? Vai, Foi foi bateria total. bateria que arriou, né? E, vem cá, e essa parada da 89 foi o dia Tá, inteiro? Você foi. Aí segurou? o que aconteceu? A gente chegou e preparamos a rádio, então, como eu estava falando, a Tati, minha esposa, até brincava, que ela falou, pô, você achou. Eu gosto muito de Michael Jackson, sempre gostei minha vida inteira, né? Ela falou, pô, você arrumou um jeito de tocar o Michael Jackson no ano 89. Todas as rádios eu toquei Michael Jackson, eu não tinha tocado no 89. Mas foi assim, aí o que acontece? A gente preparou tudo, tá? Nós não avisamos ninguém na rádio, esse foi o barato, ninguém na rádio sabia. Acho que um ou dois locutores que sabiam, ninguém sabia, não, desculpa, alguns locutores sabiam, eu tive a gente avisou esses locutores, né? E o que aconteceu? Chegou à meia-noite, foi um barato, à meia-noite o site sumiu e entrou umas bolinhas, assim, um aviso assim, a 89 está passando por algumas modificações, em breve você terá novidades. E tinha a arte Putz, era meio disco, assim, tudo colorido, assim, tal, né? E aí, cara, aí o que aconteceu? E no dia, eu lembro que ainda 5 para 6, deu quase um pé frio, assim, um cold feet, como a gente chama, né? Eu falei assim, caraca, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Pô, dane-se, eu vou fazer. E foi, né? Doía aqui tudo, sabe? Meu Deus do céu. Mas assim, foi um choque. E aí os locutores, os estagiários bravos, o telefone não parava, né? A própria, na época, a diretora comercial não avisou os clientes. Depois as pessoas foram ligando, aí ela tinha que contar que era uma brincadeira de 1º de abril, né? Mas a gente não dava para ninguém. O carro da rua foi parado, o nego deu uma fechada na 23 de maio, acho que não. ele parou assim e falou assim, vocês são loucos! O que vocês fizeram com a rádio? Né? Enfim, um mundaréu de gente ouvindo, uma coisa que, assim, para quem passou por isso, foi uma experiência inesquecível. E tocando, cara, Information Society, Erasure, Que Sherry Lynn, o dia barulho. inteiro, isso, o dia inteiro. E assim, puta, mas uma loucura mesmo, uma loucura. Aí ia ser até meia-noite, né? A gente começou às 6 da manhã, ia ser até meia-noite. Mas aí a gente pensou no seguinte, que se eu virasse rádio meia-noite, não ia dar um efeito que a gente poderia ter. Aí quando deu 6 da tarde, aí a Aí dá a gente. explicação, né? Para poder Aí a reverberar Luca, a brincadeira. aí a Luca deu a explicação, e eu lembro que na época a gente tocou Smells Like Teen Spirit, que era um dos hinos da rádio. E aí deu assim um. Ai, voltamos ao normal. Cara, não foi muito Sensacional. legal. Os estagiários da rádio estavam bravos, eles não sabiam o que tinha acontecido, eles acharam que alguém tinha comprado, como é que fala? Que alguém tinha comprado uma rádio, espalharam um boato que tinha uns japoneses com o Júnior uns dias antes. Caramba, foi muito legal, foi muito bacana. Foi uma história Isso, assim. Está no livro. isso, O Ricardo Alexandre escreveu um livro sobre 89 e está no livro esse isso dia, virou né? Foi muito case, virou legal. case. Virou case e é bem a cara da irreverência da 89, né? Isso aí Sim, veio, total. putz, Total. Foi ótimo. na Maravilhoso isso. história, como a gente está comentando aqui, é coisa que fica na história. A gente pulou também Jovem Pan, então, para quem não sabe, esse camarada aí, além dele desenvolver a rede Jovem Pan, numa época de criação da Jovem Pan, eu acho que foi no grande momento da rádio no Brasil inteiro, foi no comando desse cidadão aí,
que eu acredito que tenha sido uns que mais tempo trabalhou junto com o Marcelo Eduardo, com o Tutinha, né? Então eu quero fazer duas perguntas. O recorde é do Marcelo Eduardo, eu venho em segundo. Você vem em segundo. A primeira pergunta é como foi esse período de, né, do dance, desse Eurodance, 7 melhores e tudo. A rádio, eu lembro, Vorus, quando foi para Belo Horizonte, a 98 ele era primeiro lugar no segmento jovem. Em 15 dias de Ibope, a Jovem Pan empatou com a 98. Só com 15 dias, com a metade da pesquisa, ela, no primeiros 15 dias, já chegou empatando. Então, foi um fenômeno. Queria que você falasse um pouco... Ela foi em primeiro lugar no geral aí em Belo Horizonte também, né? Um mês ou dois, uma coisa assim. Não lembro da época. Pode ser, porque mas entrou com aquela eu ovo a pan, e o caramba, entrou com aquela irreverência toda. Assim, eu quero saber como foi esse teu trabalho lá e como é que é trabalhar com o Tutinha. Para estar em segundo lugar. Para estar em segundo. E passei no lugar. A única diferença é que o Marcelo toma 3 Rivotril, eu tomo 2 até hoje. Mas é o seguinte, a rádio, eu fui para a PAN, porque assim, eu saí da 89, depois eu comecei na Jovem Pan. Foi um período meio complicado, assim. Eu comecei como programador, na verdade, né? É um dos períodos que eu estava meio desgostoso do rádio, estava pensando até em ir embora, tal. Eu estava até vendo para voltar, porque eu era novo ainda, né? Pensei até em, vou voltar a fazer faculdade e tal. Mas aí aconteceu que eu comecei a fazer a programação da rádio e o Tutinha começou a gostar muito. Quem sabe que o Tutinha, quando gosta de um troço, ele vai embora, né? Ele gostou muito de mim. E depois, no final do ano, o Ricardo recebeu uma proposta. Eu não vou falar milionária, porque no rádio a gente não recebe proposta milionária, né? Mas ele recebeu uma proposta sensacional para ir voltar para a Transamérica, daquelas que eu realmente nunca tinha visto no rádio, assim, né? Bacana, com contrato, coisa chique mesmo. E aí eu fiquei como diretor na Jovem Pan. E aí a gente vinha vindo e a gente foi para primeiro... A gente começou a tocar, a gente estava tocando música dance, né? A gente estava... além de tudo, é uma coisa, um tipo de música que o Tutinha gosta também, e isso ajuda, né? Lógico, né? Se querer fazer uma Jovem Pan rock é muito complicado, que é algo que ele não aprecia muito. Essa não vai curtir. Mas ele foi e a gente começou. Aí o que aconteceu? A gente começou a subir, e em dezembro a gente passou a Transamérica, né? Isso eu estou falando do ano de 93, tá? Só para situar o pessoal um pouquinho. E aí o que aconteceu? Naquela época era o Ibope mensal, você lembra, né? A gente não tinha o Ibope, hoje o Ibope é trimestral. Trimestral. Né? Naquela época era mensal. Aí chegou em janeiro, a PAN tinha um público muito qualificado, né? E a gente brinca que o nosso público vai para a praia em janeiro. A cidade de São Paulo, assim como a cidade de Belo Horizonte, elas têm evasão no janeiro e fevereiro. As pessoas vão embora. Você não tem uma reposição tão grande de turistas na cidade. Verdade. E a gente caiu. Aí a Transamérica foi e passou a gente, né? E aí foi uma das vezes que eu achei que o Tutinha foi bem legal. Ele chegou e falou assim, não, pra quem conhece ele, né? A rádio tá legal, não vamos mexer na rádio, vamos tocar, vamos embora, vai dar certo. Aí foi legal. Ele não mexeu na rádio, graças a Deus. E a rádio foi indo, aí chegou em abril, empatamos com a Transamérica, e em maio a gente passou e fomos embora. A Transamérica nunca mais passou a Jovem Pan, acho que já são 27 anos que a Transamérica nunca mais esteve à frente da Jovem Pan. Depois a Transamérica até meio que mudou o target dela e tal. Aí nós fomos mais um pouquinho, a gente foi em primeiro lugar no geral em São Paulo. Acho que nós ficamos de julho a dezembro, em primeiro lugar entre todas as FMs. Foi a última emissora jovem que ficou 6 meses, por exemplo, em primeiro lugar. Eu até brinquei porque a Mix, acho que em 2000 e alguma coisa, ela ficou 1 mês em primeiro lugar no geral em São Paulo, né? E eu falei assim, o Braga ficou 1 mês só para tirar o meu último, para parar de falar que eu fui o último que ficou em primeiro lugar. O último que conseguiu. Né? A Transamérica também tinha conseguido ficar em primeiro geral, sim, né, lá atrás. Sim, mas antes da PAN. PAN. Sim, conseguiu, lógico. Foi muito tempo. A Transamérica foi um fenômeno. Mas a PAN foi a última que conseguiu. E depois só rádios populares, nunca mais teve. Né? A Mix que teve 1 mês, só para não poder falar que foi a última que ficou. A Transamérica ficou bastante tempo. Né? E o Boruski,
Você passou pela JB, Deixa, foi esse? deixa, só, Ah, deixa eu só concluir um negocinho por da favor. Jovem Pan, que foi legal. Que é assim, é uma coisa que você fala dessas coisas, às vezes a gente cria coisas e nem percebe, né? Como o caso da JB. Eu criei um troço ali, né, na JB. Assim, eu repliquei isso em Belo Horizonte, repliquei isso em Salvador, e assim, então assim, eu criei um formato legal ali, uma coisa que era gostoso, né? Quando a gente cria um negócio, assim, pô, cria um lance de sucesso, bacana. E quando eu estava na Rádio Cidade do Rio, que foi um período muito difícil pela primeira vez, quando eu fui trabalhar a primeira vez, estou falando em 92, 3, eles tinham uma rede lá, e era muito complicada a rede da Rádio Cidade. Aí eles queriam, na época, até o Ricardo Henrique falou para mim, pô, como é que você quer montar a rede? Porque estava dando muita confusão, né? Imagina, a Rádio Cidade do Rio era nono lugar quando eu cheguei lá, ela tinha que ser cabeça de rede e tinha que comandar a Rádio Cidade de São Paulo, que era primeiro lugar há anos como uma rádio popular. Não ia dar certo nunca, né? Mas, enfim, eu fiz lá todo um projeto, eu tenho guardado até hoje isso, no qual eu explicava como é que a gente tinha que ser, e eu queria fazer dois estúdios. Eu queria fazer o estúdio que ia transmitir para o Rio e um estúdio que ia transmitir para a rede, né? E, lógico que quando eu levei isso para a Rádio Cidade, o cara falou, pô, mas se vai aumentar meu custo, aí não dá, né? Eu falei, puta que lá a vida. E aí foi ruim. A Rede Cidade não foi um projeto bacana naquela época, né? Quando eu fui para a PAN, viu que ele começava a ter algumas dificuldades com a rede Transamérica em alguns sentidos, tipo, a gente perdemos a promoção do show do Michael Jackson, né? Por ser rede, e não era uma rede complicada. Aí ele me chamou e falou, pô, cara, eu quero fazer a rede, né? Eu falei, puta, lá vai esse negócio de rede de novo na minha vida, né? E aí eu falei assim, então posso falar uma coisa para você? Vamos fazer como eu queria fazer na Rádio Cidade? Vamos fazer dois estúdios, a gente vai fazer assim, assado, separa São Paulo do Rio e tal. Ele topou, primeiro porque ele tinha medo, porque tem a radinho dele de São Paulo, né? Ele falou, puta, não sei Exato. quanto a minha radinho vai estragar, né? Então não posso. Aí porque realmente rede em São Paulo, a cabeça de rede estraga mesmo o local, né? E aí ele topou fazer. Foi o grande, um A dos grande grandes sacada do negócio que uma das fez dar grandes certo. sacadas, porque assim, eu triturei a Transamérica por isso, porque a Transamérica, a gente sabe que praça grande tem uma necessidade comercial muito menor do que praça pequena. Então, por exemplo, eu em São Paulo tenho muito menos esportes comerciais do que em Catanduva ou que em Divinópolis, né? Então, o que acontece? Com isso, eu botava São Paulo com pouca carga comercial e a minha rede era um pouco maior. A Transamérica ela estava entubada em rede o dia inteiro. Então, o que acontecia? Se ela aumentasse o número que os afiliados ficam reclamando, né? E aí, se ela aumentasse, ela se estourava em São Paulo. Se ela diminuísse, os afiliados vinham para cá e faziam piquete na porta do Calil lá, Então entendeu? Então, tocava assim, menos música no final da história, acabava e aí tocando menos. com isso ajudou muito a complicar muito a vida da rede Transamérica com isso. Mas aí, você Maravilha. estava fazendo uma pergunta? Eu ia te fazer a pergunta que você teve essa passagem também de muito sucesso pela JB, e eu queria fazer uma pergunta uma tendência que a gente vê que é o crescimento das rádios mais adultas, tendo uma Sim, boa performance hoje no Brasil inteiro. Eu no queria mundo, saber né? de você se acredita que a programação do rádio tem de ser mais adulto para um público de uma faixa etária mais alta, ou a falta de opção de programa exclusivo para um público mais jovem, de 15 a 24 anos, afasta é, essa geração do rádio, esse pessoal, esses nativos digitais. A falta de opção é o que afasta eles? Ou você acha Bom, que a tendência do rádio é ser adulto? primeira coisa assim, essa é a famosa, uma das perguntas de US$ 1 milhão, essa daí que você me fez. Eu não vou poder te responder satisfatoriamente, mas eu posso te dar algumas coisas que eu sigo, que eu creio. Eu acho que assim, primeiro que assim, não é que o jovem não ouve rádio, o jovem ouve menos rádio, isso é indiscutível, porque o jovem não ouve fica ouvindo só Spotify ou outras coisas. O jovem hoje, gente, quem tem filho na faixa de 15 até menos, né, de 15 a 20 anos, a quantidade de coisas às quais eles são impactadas é uma enormidade. Assim, eu, se pudesse falar para meu filho, faça uma determinada profissão, eu falaria, vai ser psiquiatra,
porque a profissão do futuro, na minha opinião, é psicólogo e psiquiatra, porque assim é um absurdo tanto de E coisas advogado. que E eles têm, advogado né? também, eu acho. Advogado, sim, advogado, mas sempre, né? Talvez sim, advogado sempre. Concordo, concordo, concordo. Advogado também. Aí o que acontece? No caso dos jovens, primeiro que eles são menos, tá? Tá nascendo muito menos jovens, principalmente em países, na Europa, então é uma enormidade como tem pouco jovem, né? E no Brasil acontecendo, a gente já está num nível tipo da França, assim, de tá nascendo muito menos jovens do que morrendo gente. Outra coisa que está tendo também é o seguinte: as pessoas, os adultos, são cada vez mais atuantes. Você pega um cara hoje de 60, é um antigo de 40. Né? Você pega uns caras de 60 e fala, pô, não é possível que esse cara tem 60 anos. Né? E com isso, as pessoas estão não só vivendo mais, como consumindo também as coisas. E eles gostam das coisas que eles gostavam. Tá? Então, você tem uma enormidade hoje de gente na faixa adulta que consome rádio, TV e tudo mais. Então, com isso, isso também chegou ao rádio, né? E como isso chega no rádio da seguinte forma: o rádio, para quem é um pouquinho mais antigo, ele nunca foi uma coisa teen, nunca foi. Ele se tornou um período, principalmente porque teve uma época que tocava Xuxa no rádio na época, né? Ele se tornou meio forte nessa coisa, depois isso já foi diminuindo naturalmente, tá? E deve ter e diminui cada vez mais. Eu estava vendo o Ibope, agora eu estou trabalhando, fiquei um tempinho sem trabalhar com rádio jovem, bem jovem, né? E agora eu voltei a trabalhar com a Mix do Rio, e eu estava olhando o Ibope e você vê que realmente tem uma diferença grande. Eu peguei sem querer um Ibope meu da época da Transamérica, de 10 a 19 anos, era uma enormidade de coisas, né? E outra coisa que é curiosa também é que, assim, isso você sabe, e eu sei também, que a coisa que a gente mais ouvia dos diretores comerciais, quando a gente estava audiência de 10 a 19 anos, né? Falava assim, mas não consigo vender para esse Não público. vende. Então, Isso não vende. isso não vende. Então, agora não reclama que não tem. Agora você está reclamando que não tem, só que você não vendia, né? Nesse ponto, outro ponto também que eu acho a pesquisa americana, né, eles começam nos 12 anos. Isso era uma coisa que eu acho que também devia de ter. É muito complicado, 10, 11 anos, não dá para fazer rádio. Nunca foi possível fazer rádio. As pessoas, a gente Nunca foi achava, feito. né? E a gente achava, porque eles ouviam, acabavam ouvindo do irmão, tá? Mas não era uma coisa assim, tá? Com isso, as rádios, na verdade, as rádios adultas, elas começaram a ter mais audiência e passaram a ocupar um espaço que elas já deviam de ocupar há muito tempo. Você pega a Coast FM de Los Angeles, que é uma rádio adulta, quando eu viajei para lá em 93, ela já era segundo lugar, terceiro, entendeu? E aqui no Brasil tinha essa coisa meio, tinha uma espécie de um pouco de preconceito, um pouco as pessoas não acreditavam que uma rádio adulta pudesse chegar. Eu acho que se uma rádio adulta tivesse, se a JB tivesse sido feito em 1985, teria dado certo do mesmo jeito, aqui assim, ou um pouco menos talvez, né? Mas estaria ali pau a pau no ranking. A Alfa é um exemplo disso, né? Porque a Alfa, acho que é dos anos 90, e sempre teve ali uma posiçãozinha legal, tá? Agora ela está muito alta. Porque eu acho que tem essa coisa. Além de ter uma pulverização enorme, né? Quantas rádios a gente tem hoje? São Paulo tem 40 rádios em São Paulo hoje. O pessoal fala assim, está diminuindo os números das rádios. Claro, tem 40, né? Você vai diminuindo. E assim, então você tem essa diluição. E 40 e não é e não é 40 como em Los Angeles, por exemplo, que tem uma segmentação muito grande, né? Aqui é É, é, 40 e ainda 5 fazendo a mesma coisa, outras 10 fazendo a mesma coisa. Não, lá em Los Angeles vamos ser assim, corretos, eles também têm isso. Mas assim, é que além disso, eles também têm, por exemplo, lá em Los Angeles, se você mexer, você acha uma rádio de smooth jazz, uma rádio de umas coisas assim que não tem aqui. Mas assim, Los Angeles também deve ter umas 40 rádios também por aí, né? Mas tem muita gente fazendo a mesma coisa também lá, né? Agora você tem as rádios latinas, né? Que são principalmente na região lá de Los Angeles, que elas têm, volta e meia tem uma em terceiro, quarto lugar. Eu gosto muito de ver lá a pesquisa, eu acompanho muito, né? Estudando aquele People Meter, que é uma pena a gente não ter no Brasil, né? E então assim a gente tem bastante, mas assim o que eu acho é que assim a rádio adulta ela realmente se achou um espaço para ela, né? E legal que como ficou mais adulto também a pesquisa e tem mais adulto no mundo, né?
Hoje você tem, outro dia eu estava conversando acho que com o Diogo, que na época é o nosso representante da Alvorada em São Paulo, e ele foi no, eu não vou lembrar o cliente, eu vou ser injusto, mas ele foi num desses clientes assim, tipo os pica das galáxias, e ele foi ter uma reunião porque eles estavam querendo falar sobre o Target 70 Plus, ou seja, 70 a mais, gente. Assim, mas assim, as pessoas, assim, a minha mãe tem 82 anos, tem hora que ela anda mais que eu e a minha esposa, dependendo de onde a gente for, né? Então, assim, essas pessoas estão cada vez mais existindo, elas não E é um existiam, elas estão cada vez mercado mais existindo. fortíssimo consumidor, né? O pessoal da terceira Imagina, idade é um mercado consumidor absurdo, né? normalmente, esse pessoal os filhos já cresceram, já não tem que mais que ajudar filho, não tem que ajudar, mas assim, o que acaba virando para eles mesmo dinheiro. Eles vai viajar ele e a esposa dele. Vai fazer um cruzeiro, é os dois só. Entendeu? Eu quero, Então eles são eu quero, consumidores. eu quero aproveitar estar com o professor Ovoruski aqui, e eu Ah, ouço muito assim, ouço de radialista, ouço de cara de agência, eu tenho minha opinião, tudo certo, mas eu gostaria de conversar um pouco com você. A gente vê que muita gente encara assim, essas plataformas musicais como grandes concorrentes do rádio, né? Spotify, Apple Music, Deezer, sei lá o quê, parará, enxerga isso. E eu queria ver se você enxerga que eles são concorrentes do rádio. E a segunda pergunta que eu queria aproveitar é: a gente vê um grande crescimento, principalmente na pandemia, a gente vê o grande crescimento do rádio, né, de tempo médio de audiência, vendo a força, apesar de todos esses entreveros, né, de perder, né, nesse público mais jovem, mas a gente vê os números melhores e fortes, relevantes, que mostram a força. Porém, o rádio, ele não tem a mesma performance quando a gente fala de bolo publicitário, de faturamento sim. na mídia. A gente vê uma geração em agência de publicidade um pouco digital, vamos dizer assim, né? Achando que o digital O paulista que, vai o fazer até paulista que o gosta misto da digital, né? vai fazer até um misto quente de casa. Pô, aí os mercados pedem o digital, ele faz, ele pede pelo digital. Eu quero saber de você isso, sobre as plataformas e como é que você enxerga, por que o rádio não tem esse desempenho nesse faturamento, não tem um bom desempenho no bolo publicitário. Bom, das plataformas, assim, eu acho que as plataformas, na verdade, elas não deveriam ser concorrentes do rádio. Por quê? A plataforma, na minha opinião, nada mais é do que o CD de antigamente, né? Você tem momentos que você está ouvindo a rádio, outros momentos que está ouvindo o CD, ou o cassete, ou tudo mais. E muito provavelmente o rádio, assim como ele enfrentou a televisão, ele sobreviveu ao cassete, ao CD, vai sobreviver também ao serviço de streaming. Problema das plataformas, assim, o que acontece hoje é que as gravadoras só enxergam o Spotify, porque o Spotify ou as plataformas de música de streaming, mas principalmente o Spotify, né, é o que gera receita para eles hoje, né? Isso está até gerando um problema que eu acho que na confecção das músicas, que é uma coisa que a gente pode até conversar depois. Agora, o que acontece com eles? O problema deles, a gente não enxerga artisticamente muito eles como concorrente, nem comercialmente. Eles enxergam a gente assim. Então, o que acontece? Como você tem hoje, o Spotify vende anúncios, então eles vão avançar nos nossos clientes, entendeu? Os clientes radiofônicos. E isso é um probleminha que a gente enfrenta porque é, eles têm uma ferramenta. Imagina, a audiência que o Spotify vai ter em determinado momento talvez vai ficar muito grande se ele não tiver logo alguém concorrendo com ele realmente. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a iHeartRadio, você tem a Pandora, são assim, eles têm concorrentes. No Brasil, a Spotify está meio solta, está meio sozinha. É que é muito menor o número da Spotify no Brasil do que é, por exemplo, nos Estados Unidos comparativamente, né? Mas é uma realidade, ela vai se aumentando, vai aumentando a cada dia, né? Mas eu acho isso, eu acho que esse serviço de streaming, na verdade, são os CDs que a gente concorria. Então, assim, não tem como o Spotify, o rádio tem uma coisa que se ele conseguir manter, por exemplo, o rádio, se ele continuar sendo local e seu companheiro, eu falo que é um tripé, né? Eu costumo dizer que é um tripé. É o companheirismo, a localidade e um outro que a gente não gosta muito de falar, mas que é uma realidade,
o rádio provavelmente é o único veículo que consegue repetir incessantemente o seu conteúdo, né? Então você tem uma música boa, a gente sabe, quando uma música é boa, ela chega a tocar num ano 180 vezes, 200 na sua rádio, é o conteúdo repetindo. Até as rádios de news, que tem uma perenidade maior, a mesma notícia vale para o dia inteiro, né? Na verdade, a gente, na média, assim, você vai ter 3 ou 4 informações que são relevantes num dia. E aí as rádios news ficam rebatendo aquele assunto o tempo todo, debatendo aquilo mesmo e tal. E, ao mesmo tempo, as rádios, que a gente, como é uma rádio que não é de news, a gente dá aquelas notícias e informa tudo mais. Isso é quanto a parte do serviço streaming. O serviço a coisa da agência, né? Isso aí já não é de hoje, isso é de muitos anos, né? E assim está um pouquinho pior agora, porque realmente essa nova geração digital, a gente brinca aqui em São Paulo que fala digital, né? Mas essa geração digital é um pouco mais complicada, porque assim, a gente, para eles, nós somos analógicos, né? O que é é uma injustiça, né? Porque o rádio está com uma força absurda, né? Eu acho, vou ser até sincero, viu, Felipe? Eu acho que a TV, eu não acho que o rádio vai quebrar a cara, tá? Mas eu acho que a TV tem uma tendência a quebrar a cara muito maior do que o rádio, porque assim, a TV, além de ter essas concorrências digitais, imagina, Netflix, tudo mais, é muito caro a televisão. O rádio não é tão caro assim. Você imagina o custo de fazer, você imagina o que a Globo deve estar enfrentando lá, tendo que fazer Globoplay, se aliando a disso, porque não, é muito dinheiro, a gente não tem noção, a gente no rádio não tem É noção, a verdade. gente trabalha com 0,01% desse E é dinheiro, um né? Titanic, né? Para fazer Exato, uma manobra, a gente está numa lanchinha, o cara está num exato, exato. transatlântico, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, a gente, assim, se você for parar para pensar mesmo, os jornais estão indo de mal a pior, né? Os jornais, tá difícil vida de jornal, né? Se a gente acha que a nossa vida está difícil é de TV, é de jornal, então, pelo amor de Deus. O que eu acho, assim, o rádio, se ele se mantiver a única mídia local que você vai ter de uma certa massa, tá? É o rádio, não vai ter outra, porque ó, o jornal está acabando, a TV não vai aguentar. Você acha que vai aguentar a TV fazer, por exemplo, a TV em São Paulo e Rio pode ser que aguente. Você acha que vai ter o SP Campinas daqui a um tempo? Caríssimo, é caríssimo esse negócio. O SP Bauru, não vai rolar, não vão aguentar o custo. Você vê aí Belo Horizonte, as TVs estão tudo sofrendo aí, a gente sabe da história, da dificuldade das televisões aí, né? Então você imagina, o rádio vai acabar sendo a única mídia local com força um pouco maior de massa. Isso vai ser maravilhoso para o rádio, tá? Mas aí que tá, a gente não consegue, o mídia não entende isso. Aí você vai, você explica, você leva projeto, você mostra, aí toda hora tem que ficar se provando. Isso cansa, né? Ó, você vai fazer uma promoção em top de gente lá, aí o cara fala, é legal o rádio mesmo, né? Não, o rádio sempre foi legal, você que está descobrindo agora, né? Mas é o tempo todo esse tipo de situação. E assim, eu vou te falar, eu ouço isso há 30 anos, é a mesma ladainha, entendeu? É uma pena que a gente tem que passar por isso. Porque o nosso veículo tem muita força, tem muita credibilidade, um veículo apaixonante, fala com a pessoa direto e tudo mais, e a gente tem hora que você não consegue, tem rádio que não deve estar pagando, não paga o ECAD no final do mês, pela dificuldade. Não a gente, E, né, mas as rádios do interior. eu acho que uma mídia não substitui a outra de forma Sim, alguma, né? Você fazer uma mídia no. Você tirar toda a tua mídia do off, botar tudo no Google, no Facebook, você vai ter a métrica, mas são formas diferentes e objetivos diferentes, né? De você apresentar a sua marca, né? Para você exato. ter conhecimento. Tava conversando com um amigo meu e ele mandou na rádio dele fazer também escuta não só das concorrentes, mas escuta do YouTube e tal. Eu vejo o que está anunciando. O que anuncia no YouTube, nada anuncia no rádio. Né? Eu até comentei com ele, ele tomou um susto. Falei, cara, pois é, você acredita que eu estava ouvindo a Mix na minha rádio e eu ouvi o PlayStation 5 anunciando? Eu não acreditei. Falei, meu Deus, o PlayStation 5 está anunciando na rádio, coisa mais Eu, óbvia, né? Que coisa mais é, óbvia, né? Mas não existe esse tipo de anúncio, né? E é uma pena, porque, cara, você vê tanta coisa bacana, e também tem um pouquinho aquela coisa da agência, de querer ser sempre cool, sempre eu vou ganhar prêmios, essa coisa é ruim pra gente, né? Porque assim, a gente trabalha com áudio, né? Dado, com áudio, o áudio realmente, o áudio para quem
o cara tem que ser casca grossa para fazer o áudio, né? É verdade, é verdade. Né? E, lamentavelmente, eu não sei o que você pensa, a gente pode pensar diferente. A gente, até a última vez que nos encontramos foi num congresso aqui em São Paulo, no hotel, que teve Lima Duarte, fez até uma... Sim, acho que era um negócio da Da ESP, Bert. da Bert, Da Bert. E aí foi um negócio que falou de televisão o tempo inteiro, aí no último dia, no último horáriozinho, fala um pouco de rádio, e aí a gente vê aqueles assuntos assim, é uma pena que tira um áudio do VT e coloca no rádio. Falei, cara, eu ouvi isso há 20 anos atrás, eles ainda estão falando isso, ainda... Putz, caraca, você é um cara que viaja muito, você é um cara que viaja muito para encontros, você é muito estudioso do rádio, você vai em encontros, congressos, sei lá, de coisa específica para rádio. Você sente que no Brasil, Voruski, isso não tem essa relevância, o meio não tem essa relevância, e a falta de um discurso único de defesa do meio não é também um grande culpado para que as agências aí achem que vou fazer digital, está resolvido o meu problema, não sei o quê. A falta de união e de uma defesa única, ou seja, a culpa é nossa, é que faz com que a gente não tenha relevância perante o meio. É um pouco culpa nossa isso? Sim, um pouco é culpa nossa, mas assim, é muito difícil você juntar aquele mundaréu de dono de rádio, são egos muito inflados, é muito difícil, né? Eu lembro que uma vez, a cada 5 anos alguém tenta juntar todas as rádios de São Paulo e nunca dá certo, né? Porque aí um briga, sei lá, você tem o Tutinha, você tem o Neneto, você tem o Fernando de Gênio, você tem o cara da Bandeirantes, na época era o Mário Bassi. Tem hora que não dá certo, é uma pena, porque é uma força muito grande. Isso porque eu estou falando de São Paulo, tá? Mas Rio é a mesma coisa, BH é a mesma coisa. BH acho que até um pouquinho mais, o pessoal ainda tem uma um pouco mais mais maduro, mais assim, que se conhece um pouco mais, tem uma confraria mais interessante aí de Belo Horizonte, mesmo assim não é nada espetacular, mas eu acho que BH consegue mais resultados, é porque essas pessoas se conhecem mais, o Bessa, o Emanuel Carneiro, o Marco Aurélio, é, o Geraldo. Então, assim, eu sinto que tem um trabalho um pouquinho melhor em Belo Horizonte. Mas você tem uma dificuldade desse pessoal de se juntar. Vou falar um pouco do que eu vejo nos Estados Unidos. Assim, eu gosto muito de ir tem um meeting que tem ali, um summit, que é daquele site All Access. Eles fazem todo ano. Esse ano eu ia, mas a pandemia me ferrou, não pude ir, né? Eu vou todos os anos lá. A primeira vez que eu fui, eu virei para a pessoa do lado, eu não lembro quem estava comigo, se era o Gilson, e aí eu falei assim, cara, é igual a gente, né? Os caras reclamam da mesma coisa, que das agências, tem que ir no cliente, era idêntico, cara. Eu falei, mas puta, é igual, né? A vantagem que eles têm lá, eles têm basicamente três donos de rádio. Eles têm a Clear Channel, que tem a iHeart, né? Eles têm a CBS, que agora mudou, já trocou 3 vezes. Então, a iHeart tem 900 rádios, a CBS, que não é CBS, tá? É outro nome que eu já esqueci aqui, 400 e pouco, e tem uma outra que tem 300, acúmulos, acho que tem 300, enfim. Aí é mais fácil, né? Porque você tem 4 ou 5 players que se juntam numa sala, se matam e acabam achando alguma solução. Ainda que seja um player só que mude a cabeça, mas ele está mudando de 700 emissoras de uma vezada. Sim, exatamente. Tem uma história legal que era, e eu acho que eles conseguiram, tá? Quem gosta de rádio e foi para os Estados Unidos, reparava que era muito chato, né? Você ouvia as rádios americanas, porque lá os spots eram de 1 minuto, né? Chato, cara. Eu cheguei a ouvir a K-Rock, era uma rádio que eu gostava muito de ouvir lá, assim como a Kiss. Eu cheguei a ouvir breaks de 9 minutos. Eu falei, cacete, bicho, se o meu diretor começar a ver um break desse, eu tô ferrado, né? Ele vai falar o resto da vida, né? Mas o que acontece? Porque esse é um spot de 1 minuto. E assim, o americano às vezes é meio, sei lá, é meio metódico, né? Não mexia naquele troço. Alguns caras que eram mais espertos, eles pegavam o spot de 1 minuto e botavam 2 anúncios de 30, né? Aí a Clear Channel, na época tinha 1.000 e poucas rádios, ela fez uma campanha
Less is more. E aí o que ela fez? Ela introduziu o 30 segundos na programação dela. E eu creio que ela conseguiu, porque eu acho que quase tudo hoje é 30 segundos nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque ela tinha 1.200 rádios. Ela bancou a história e conseguiu. Porque a CBS ficou teimando. Aí as rádios estavam tudo caindo de audiência, ela teve que fazer igual. Então, assim, ainda você ouve alguns spots de 1 minuto nos Estados Unidos, mas não vejo tantos. Posso estar redondamente enganado, porque eu também não ouço rádio o tempo todo lá. Mas eu vi que eu comecei a perceber. Mas eles ainda estão na frente. Outro dia eu estava vendo, não sei quem que eu estava falando, estava tendo o prêmio da iHeartRadio para música, para o artista. É feito pelo rádio, né? Que é tão óbvio. E a Clichano, né? Ela fez um negócio, porque lá eles têm a Pandora, que tem lá, que não tem aqui. A Pandora, na verdade, não é um serviço de streaming como o Spotify, são rádios, né? Você monta rádios, é um pouco diferente o lance. O que a iHeart fez? Ela montou, ela tinha já 800 rádios, e ela montou dentro do sistema dela uma espécie de Spotify para ela. É diferente, tá? Eu tô simplificando muito grandemente isso aí, mas então ela tem a iHeart Music dentro da iHeart Radio, né? Ficou uma coisa imensa que você tem, além das rádios do grupo da Clear Channel, ainda tem as rádios que você pode botar, você pode ouvir música, podcast e tudo mais. E aí o que acontece? E aí tem até uma brigaiada danada lá, não sei há quanto anda essa história, porque as rádios americanas, diferente da gente, elas não pagam o ECAD, né? E elas pagam uma tarifa muito pequena que elas pagam, porque elas diziam uma coisa que é certa também, falam assim, poxa, eu estou divulgando o teu artista, né? O artista está ganhando muito dinheiro de eu tocar, por que eu ainda tenho que pagar, né? É uma briga que eles têm lá imensa. E aí o que acontece? O que dificulta muito a vida desse serviço de streaming é porque é muito caro para eles, né? Eu não sei, até eu acho que a Spotify ainda é uma empresa que trabalha no vermelho. Ela estava em 2018, no terceiro quarto, eu acho que ela deu lucro, mas inverteu. 2018 fechou no prejuízo, acho que 2019 fechou no prejuízo, não sei se já tinha saído, e 2020 não sei, agora também com a pandemia. Então, assim, você vê como é difícil a vida. A gente acha que a Spotify está lá... A grama, acha que é porque o ícone é verde, mas não necessariamente a graminha do Spotify é tão verde, né? Agora, é meio vermelhinha, né? Aproveitando que a gente estava falando de Spotify, isso, e eu lembro que isso não vai substituir o rádio jamais, uma playlist, essa coisa fria, né? O rádio tem um calor, a companhia, né? Que nem você falou, ainda mais agora em momentos de pandemia. E eu tenho como exemplo de uma emissora que hoje você dirige. Você deve saber, deve ter escutado falar, na Rádio Alvorada, antigamente tinha um programa que era assim, domingo não falamos de negócios. Então não tinha comercial domingo, era só música. Então, se fosse para ser assim, deveria ser primeiro lugar disparado aos domingos. Não tem comercial. É só música, e como o Spotify, mas não é isso, né? O rádio, a magia dele... De ver rádio porque assim, óbvio que muito comercial complica atrapalha, a vida, mas assim, sim. Também sem comercial também não dá, não vai rolar, não adianta, você não paga a conta, você não paga, enfim, não é por aí, entendeu? Mas é ali que surpreende, né? Ali que surpreende, que vem a vinheta, que vem a chamada, o humor, a brincadeira, a notícia, o locutor falando. É isso que você embala tudo e embala o ouvinte com a companhia, né? Para uma boa companhia. Deu uma agarrada aqui agora, tá pensando. Enviei solicitação. Vamos ver se agora vai dar. E aí? Aí, foi? Pronto, agora foi, graças ao bom pai. Nossa Senhora. Mas enfim, eu não sei de onde... Deixa eu fazer uma meia-culpa, porque inclusive eu resolvi segurar o celular agora, que eu esquece, porque assim fica caindo esse negócio aqui. É bom ficar quieto, porque tá 2%, 3%, cai toda hora esse troço aqui. Mas desculpa, fala. Mas a gente já está nos finalmente. O Vorusca, a gente está vendo essa onda toda de digital, disto, não sei o quê, né? Todo mundo hoje pega um telefone, faz uma live, a gente fez isso muito no rádio, né? Não vou citar, eu acompanho muitas rádios, mas tem rádio que o cara liga para fazer uma live de dentro do estúdio com uma pessoa assistindo, porque ele não está mostrando absolutamente nada.
ele não tem um motivo para estar fazendo, então tem duas pessoas vendo. Bom, ao mesmo tempo que não saber usar é um grande problema, saber usar pode ser um grande aliado, né? Você acha que para ganhar força junto ao digital e tornar o rádio mais imagético, como faz hoje a Jovem Pan, como faz a Rádio Gaúcha, como faz a 89, é uma Sim, alternativa? eu acho que é, eu já venho estudando um pouco isso, que lá nos Estados Unidos e na Europa, né, a BBC, eles chamam de Vision Radio, né? Já faz tempo que a gente vê isso daí. Qual é o que eu acho? O que eu acho é o seguinte: a gente é o rádio, a gente não pode esquecer isso, né? O que a Jovem Pan está fazendo é um trabalho, assim, até desculpa a palavra, é fodástico, mas assim, ela tem horas que ela esquece que ela é rádio. Você está ouvindo a Jovem Pan, às vezes o cara fala assim, ó, É puta, como você CNN. pode ver aqui neste gráfico, não sei o que e tal, isso não é uma coisa agradável, né? Então, eu acho que de vez em quando ela esquece um pouquinho que ela está fazendo rádio, ou então abandona de vez, né? Vira televisão, que eu acho que talvez seja na cabeça do Tutinho, do pessoal, a ideia é essa, mas não é no momento, é porque eu acho que, assim, grande parte da receita deles ainda deve vir do rádio. É, eu acho que assim, como eu enxergo, pelo menos ainda hoje, né, é que o rádio se completa com a internet. Isso é importante, as pessoas terem essa clareza. Não adianta achar que eu vou ficar só aqui tocando minhas músicas, não dá mais para viver dessa maneira. Ok, algumas cidades ainda é possível se fazer isso, mas em grandes capitais não dá mais. Você tem que ter soluções que aliem as duas coisas, né? Até porque assim, por alguns momentos para dar retorno mesmo para o cliente, e às vezes até para o mídia justificar que tem digital na rádio, entendeu? Porque assim, às vezes nada mais é do que, né? Mas assim, eu acho que é importante, até como ferramenta nossa de audiência, então, é importantíssimo você ter os aplicativos, você ter a audiência quando ela vai, você vai modulando as músicas. Eu hoje fico monitorando o streaming das rádios o tempo todo. Então, quando cai o streaming, já toca o sinal de alerta, já manda uns quatro, pô, cacete, o que está acontecendo, não sei o quê, porque assim, volte e meia os streamings caem. O streaming hoje já dá uns 5%, daqui a pouco vai ser 10% da audiência que teoricamente você tem no momento, né? Acho que você tem que pensar no streaming, você tem que, é importante, o dono de rádio tem que pensar nisso, tem que ter a gente usa a Triton, que é uma ferramenta muito boa que tem, existem outras, mas a Triton no momento acho que é uma das melhores, é uma empresa é, canadense, americana e tal, então ela sim E tem faz a é muito métrica, legal a né, do Triton. streaming, né? Todos. A gente, infelizmente, não tem o People Meter, que isso aí daria metade de um outro programa para a gente conversar. O People Meter americano, ele permite você ter um negócio chamado Music Score. O streaming não dá ainda, mas dá para você ter noções, várias coisas, pedir para os ouvintes ficarem votando, dando assim, sinais e você pega, você fala assim, pô, essa música não vai dar certo, essa música pode ser, né? Nessa brincadeira que a gente descobre aquela frase que eu sempre costumo falar, que todo mundo gosta de falar que gosta de música nova, mas ninguém gosta de música nova, né? A Fox, desculpa, a Oxford, acho que Harvard já falou isso, tem uma matéria na Folha sobre isso, e os dados mostram isso. As pessoas não gostam de música nova. Gosto de Elas sucesso. gostam de se sentir num lugar confortável, gostam de sucesso, Poder gostam de... E assoviar, as cantar músicas junto. novas, então, a música nova que ela gosta é aquela música que parece música velha. Aí acontece também isso. E o que acontece também, quando você tem uma música nova, só que alguém tem que fazer o trabalho sujo também, né? Porque Alguém tem que fazer ela pô, deixar de ser nova. né? Aí, de vez, só que tem que ser compartilhado, você tem que saber como é que você equilibra, como é que você coloca. Cara, é uma aritmética esse troço aí, né? Então, Às assim, vezes vem até do eu acho trabalho do artista, né? Em plataformas dele, tocando, divulgando aqui, a música vai criando corpo, né? Ela já chega no rádio com exatamente, um certo o aval. pessoal fala muito isso, mas a gente, grande parte das músicas que a gente sempre tocou, a gente sempre teve um feedback, né? Era na boate, na pista de dança, barzinhos, a gente sempre tinha alguma coisa, falar, putz, esse negócio tem força, já tem um negócio. Hoje em dia é a internet que dá esse coisa. Apesar que assim os dados da internet assustam um pouco.
eu já começo a achar um pouco não muito confiável. Você pega aquele YouTube lá, o cara vem, eu tenho 1 milhão. Inclusive, numa das palestras que eu assisti uns 3, 4 anos atrás, o cara estava explicando que na empresa, eu acho que era Cumulus, não tenho certeza, era o VP de áudio, que eles chamam de VP de rádio, né? E o cara estava explicando que qual era a relevância de você ter 1 milhão de likes no YouTube. E o cara chegava assim, vem cá com 1 milhão de likes. Você vai, pô, puta, 1 milhão, tá na rádio, né? E pumba, se ferrava, a música não ia para frente. Então, assim, para ter aquele sofisma de Lobão, né? Que eu brinco, né? O cara tem 1 milhão de likes, de views no YouTube e não bota 5 caras na padaria para ouvir ele tocar. Para comprar Então, ingresso do show dele. Exatamente. Então, como é que a gente vê isso também? E a gente sabe que também tem essas, sei lá, essas, entre aspas, esses Robozinho. Então, a gente nunca sabe se aquele número Não que eu não estou falando que o Spotify não seja correto, mas assim, será que esse número está certo? Não tem uns robozinhos atuando no YouTube, no Spotify, né? Você fala assim, caramba, meu, será que eu posso confiar nisso? Eu não sei se eu posso confiar nisso, sim, totalmente. A ponto de falar, cara, porque, naturalmente, né, Felipe? Se o cara chega para você e fala assim, porra, minha música tem 10 milhões de views no YouTube, você fala, caramba, vou tranquilo numa música dessa. Aí você bota e realmente, deve ter acontecido com você, aconteceu comigo. Você toma na orelha, a música não vai para frente, né? Então, assim, eu acho que essa parte, as rádios precisam se complementar pela internet. Uma coisa que é legal que eu ouvi também assim, eu falo isso, mas é que na verdade eu já fui em 5 ou 6 dessas palestras americanas, já fui nas NABs. Eu nunca estudei muito o rádio europeu, até porque eu não acho o rádio europeu assim, tirando Londres, né? O rádio europeu é uma coisa meio estranha, né? Não é uma coisa assim. Eu fiz Nova Brasil lá em Portugal um tempo também, quando eu estava na Nova Brasil. É estranho o rádio europeu. Não é moderno, porque os caras têm tecnologia, né? Mas é estranho, é estranho. Aí quando eu estava vendo o rádio, aí você acaba no rádio americano, né? Então tem umas que o cara virou para mim e falou assim: nunca se esqueçam que o que é seu é o site. O Facebook é do Zuckerberg. O Instagram é do Zuckerberg. Entendeu? Então, assim, se o cara resolver mudar o algoritmo lá, filhão, Se fechar a tua for. rádio, acabou teu site. E na época tinha muita rádio fechando o site para ficar só no Facebook. E é isso, mudou o algoritmo, você se ferra, entendeu? Acabou. Entendeu? Se o Zuckerberg falou, foi raptado pela China e fechar o Facebook, acabou. Se o Trump, se Então, o Trump assim, manda acabar com o Instagram nos Estados Unidos, vai derrubar uma porrada de o TikTok. TikTok. Fechou o TikTok. TikTok que então, hoje, assim, o TikTok hoje remunera música, me parece, né? Você pode lançar uma música sua pelo TikTok e ele que te paga os direitos de execução. já não sabia. Já não sabia. Então, O que eu sabia é que o TikTok, ele comprava, ele tem lá um calhamaço de músicas que ele comprou para você colocar nos seus vídeos. Você faz um vídeo no TikTok, você pode usar uma música que já está pago o direito da música, entendeu? Isso é o que me falaram. Né? Aí é muito fugaz, é muito rápido a construção de um sucesso, né? O sucesso ele é muito, ele tem um período muito curto, né? Ele tem um prazo de validade muito grande. Muito Então, mas dificilmente. a minha maior dificuldade hoje na Mix do Rio é essa, né? Porque você fala assim, porra, aí você pega uma música que está estourada no TikTok, aí você põe na rádio. O nosso time de rádio não é o mesmo dessas Não coisas. é. Semana que vem já é outra, não é essa. Pois é. A gente botou uma música lá do TikTok explodida, né? Aí deu 2 semanas, acabou a música no TikTok, já era outra. Numa dessas, você ia estar com o seu Valença no ar até hoje, ia estar tocando lá. Aí então, mas é que tá, prejudica muito na construção é de novos ídolos, né? Também isso, né, o Alexandre? então, mas o problema que eu acho é que as pessoas não estão gravando as músicas. É muito rápido, é muito assim, em 15 dias não grava nada. Não grava nada. Como é que você vai lembrar daqui a 20 anos essas 15 dias? Não é. É diferente de quando você toca uma música, você fica um ano tocando uma música, entre outras. Teremos uma falta de midbacks a curto prazo? Midback já está tendo, né? O problema vai ser quando tiver falta de flashback. Aí que vai ser problema, né? Porque midback já é complicado. Rádio adulta já tem problema de flashback, de midback. Você imagina a rádio jovem. E não é. Você fala assim, pô, mas isso aqui é midback, mas não é, mas isso não é sucesso, mas é.
É um desafio Como hoje, viu, diria o quem faz essa Marcelinho, ó, fazer. você vai ouvir agora a melhor música da última semana, a melhor música do mundo da última É, semana. mas tá por aí mesmo, assim, o Titãs foi profético. Me fala uma coisa aqui, Alexandre. Outro dia eu Lá vem. entrevistei uma pupila sua que falou extremamente bem de você. Trabalho na Nova Brasil, que é a Molino, Juliana Molino, né? Juliana Molino. Juliana Uhum. Molino contou a história dela maravilhosa. E tem muito locutor que assiste. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do locutor hoje na rádio, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que a comunicação, a proximidade, né, é tão importante. É, Qual que é a importância, você ela acha, tá. de um comunicador e qual dica você daria para quem quer ingressar aí nesse mercado? Então, vamos. Isso eu vou ter que responder um pouquinho mais longo. O que que acontece? O locutor está ficando cada vez mais importante, justamente por aquilo que eu falei para você da comunidade, da companheirismo, Do da local? localidade, isso é uma coisa local, né? A última vez que eu fui para a feira, para essa convenção americana, eu só ouvia uma palavra, local. Local radio, local radio. Eu falei, caraca, bicho, há 6 meses atrás, há 6 anos atrás, essa palavra nem se ouvia lá dentro, né? Mas vamos falar sobre o locutor. A gente, infelizmente, eu vou ter que ser um pouquinho mais extenso nessa resposta Por para ter favor, sentido o que eu vou falar. tenha vontade. Os Estados Unidos, eles criaram o People Meter, que é aquele negócio que você coloca um aparelho e você é medido, né? E você é um Ibope como se fosse o People Meter da televisão, né? Só não é instantâneo. Os caras da empresa de pesquisa, eu fui perguntar para eles, falaram assim, não, dava para fazer instantâneo, mas o radialista não está preparado, ele vai infartar. Se você puder ter instantaneamente, você vai ficar trocando a música toda hora na rádio. Pela Então, você imagina o velocidade que a Tutinha, gente poderia intervir, né? é, você imagina o Tutinha, do jeito que ele é, ouvindo a música, ela Ah, fala assim, meu, tira essa caralho, Caio, bosta! troca a música, troca a música, troca a música. Tira essa. Cala Troca a boca, minutos de Emílio. música, Conta outra piada. Não, não fala mais piada, troca meu. outra música. Bom, aí o que, que aconteceu? O People Meter, eles passaram a ter essa medição minuto a minuto e tudo mais. E aí eles fizeram uma coisa que eles começaram, porque eles viam que o que é importante era, o que valia era tocar música, tá? E aí teve nos Estados Unidos chamou de Shut Up and Play, né? Que era cala a boca e toca música. Com isso, as rádios, eu vi bastante nesse período, eu estava podendo viajar bastante para lá nessa época, eu falei assim, caramba, eu cheguei a ouvir rádios que não faziam mais vinheta de passagem entre músicas, né? Tamanho era o negócio, era locutor, assim, 3 horas, ficava meia hora tocando música, não falava nada, eu A falei, lot of caramba, né? music and not a lot of talk. Que deprê, né? E aí eu estava acompanhando uma brigaiada, porque os morning shows, que lá são os que dão um grande faturamento, grande mesmo. Você tem o Ryan Seacrest, você é apresentador de talk show da Kiss, o Carson Dales era da Now FM, Elvis é o Duran. cara do The Voice americano, Elvis Duran. Não, Elvis Duran nasceu no rádio, né? Estou falando de caras sim, que rapidamente estavam no rádio, mas viraram um monstro. O Ah, Elvis Duran nunca saiu do rádio, né? O Carson, o Ryan saiu Seacrest é um daí cara e que foi era da para rádio programa na TV. virou um fenômeno, né? E não largou o rádio, que é mais legal. Mas parece que ele ganha 5 milhões de dólares. Tá bom, né? Mas enfim, o que aconteceu? Esses caras estavam muito bravos, porque com isso os diretores artísticos começaram a colocar que eles tocassem música também nos programas, nos morning shows, e os caras estavam putos. Falaram, pô, mas eu não tô aqui para tocar música. Enfim, aí eles foram vendo que eles, na verdade, estavam fazendo uma grande besteira, porque eles estavam se transformando em pequenas Spotifys. E aí, sim, qual era a diferença minha então para o Spotify? Eu vou entregar o ouro de vez para o Spotify, né? E aí eles foram interpretando aquilo e foram aprendendo. Tem um caso que me contaram, que eu ouvi também, que eu achei muito legal. Falou assim, cara, se você trouxer e botar o Bonovox para dar uma entrevista, isso eu sempre falo quando eu faço palestra, hein? Se você botar o Bonovox para dar uma entrevista agora na sua rádio, ele vai derrubar a audiência da rádio. Não pode ser o Bonovox, pode ser o Papa, ele derruba. Entendeu? Se você for uma rádio musical, óbvio, né? Mas aí o que você tem que entender? Que assim, cara, tô com o Bonovox na minha rádio, do YouTube, vocalista. Eu não vou entrevistar então, porque cai a audiência? Não. Aquilo que a gente estava conversando sobre a internet e tudo mais. Você vai transformar todos os seus
Você vai pegar tudo aquilo que o Bonovox pode te render em podcasts, em imagens, em fotos, em videozinhos que você vai gravar em reprises, para você ir angariando um monte de coisas que vão te atrair, de ouvintes que vão te atrair para a rádio, até novos, e você vai ganhar com o environment que você criou com o Bonovox, ok? Ok. E com isso, eles foram detectando que, na verdade, o problema não era o locutor não falar, o problema era o locutor ficar falando groselha. Né? O problema não era o morning show, o problema é que os caras ficavam piada, e a gente ouviu muito o morning show americano, os caras faziam aquelas piadas sem graça, ficavam enchendo linguiça, né? Porque estava um negócio sem graça, e derrubava a audiência. Aí o número constatava que derrubava a audiência, ok? Beleza. O que eu falo? Por que eu usei tudo essa metafórica para chegar? Quando a Transamérica explodiu de audiência no final dos anos 80, ela era uma rádio shut up and play, era cala a boca e toca música, né? Isso, infelizmente, foi copiado pelo mundo e pelo Brasil inteiro. Cala a boca e toca música. E com isso, a gente foi, a gente foi perdendo a figura do comunicador. A gente passou a ter só o anunciador de música, né? Algumas rádios populares mantiveram, mas a grande geração que estava vindo, Do, que eram das rádios jovens, foi criado dessa maneira, cala a boca e toca música. Eles são anunciadores de música, eles não são comunicadores, né? A gente não foi desenvolvido, porque assim, o Emílio não nasce da noite para o dia, que talvez tenha sido o grande locutor da história da FM, né? Ele não nasceu da noite para o dia. Pô, eu ouvi o Emílio em 1984, ele era muito fraquinho. Hoje o cara é um monstro, né? Então assim, só que isso tem um período que você tem que desenvolver. A gente perdeu essa história. Uma vez eu estava conversando com o Ricardo Henrique, né? Porque a Transamérica foi com ele que lançou isso. E ele falou o seguinte: ele falou assim, cara, não era isso, eu não tinha dinheiro para trabalhar na época, né? Então meus locutores não eram os não melhores eram os locutores do melhores. mundo. Os caras abriam a boca, eu estou sendo politicamente correto, né? Assim, os caras não davam. Então eu falei assim, olha, cala a boca e grita, Transamérica, melhor do mundo, não sei o quê, entendeu? Só que com isso as pessoas não entendiam direito. A Transamérica ela nunca foi muito bem entendida, porque as pessoas que copiavam, ela não entendia que a Transamérica O a porquê? Transamérica foi a primeira rádio, isso mesmo. Por quê? Porque como ela era uma rádio construída em pesquisa, ela tinha... Por que ela falava certo e duas em duas músicas? Por que o locutor era homem num lugar, mulher no outro lugar? Por que era assim? Por que era assado? Por que Tudo o isso aí era sinalzinho o da filho hora do certa? Ricardo. Por que aquele timbre do Exato, sinalzinho? exato. Isso aí misturava o feeling do Ricardo com a matemática que eles conseguiam pela pesquisa. E as pessoas não entendiam isso, eles copiavam sem entender, né? Tanto que se você pegar a Transamérica 2 anos depois, que ele trouxe... O Marcelo Braga sempre foi um excelente locutor, Marcelo Braga, né? Ele apresentava aquele Transalocas, eles trouxeram a Tina, eles trouxeram o O Medeiros, Lui. veio o Lui. Aí quando você ouve a Transamérica, eu tenho até as fitas que eu estava ouvindo uns 2 meses atrás, eles já falavam muito mais, porque eram grandes locutores, não era mais a turma que não era muito legal. Só que aí que tá aí já cala a boca e toca música, cala a boca e toca música. Então a gente deixou de perder um pouco isso, né? Sem falar também que, infelizmente, não é uma das profissões mais bem remuneradas do mundo, a de locutor. Então, quando acabou aquela história de trabalhar de locução só pela paixão e começou a virar profissão, aí você começa a ter problema, né? Então, é uma pena. De Eu acho que vai precisar qualificação. muito vai precisar muito dessa parte de comunicação. É óbvio que rádios musicais sempre vão privilegiar um pouco mais a música, mas você pode mesclar, principalmente, eu acho que na parte da manhã, quando você tem eu acho que os morning shows no Brasil vão ficar cada vez mais importantes, como é nos Estados Unidos, né? Eu, por exemplo, hoje na Paradiso, eu tenho lá o Janotti, que apresenta o Redação Paradiso, que já é uma introdução a esse tipo de coisa, entendeu? Que ele já, apesar de ser um locutor da antiga que eu falo, que ele tem uma certa idade, ele não começou ontem, ele é um locutor que ele é mais jovial no ar, ele já é ele não é aquela geração de AM, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante para que a gente passe a ter essa nova geração. Então, aí você tem um pouco, mas assim, você tem, sei lá, você tem a própria Tati, né, que é a minha esposa, que é uma locutora. A Tati, ela é uma locutora que começou com rádio musical e depois foi para o rádio popular, na nativa. E a Tati criou, hoje você tem várias Tatizinhas que copiam a Tati, né? Que ela criou um negócio, ela Uma trouxe um pouco aquela referência. coisa do... Exato, ela trouxe um pouco, eu acho que ela foi a primeira que fez isso, aquela coisa do AM, mas ela
transformou isso numa coisa um pouco mais jovial. Apesar de ela estar numa rádio popular, era uma coisa mais jovial. Aquelas cartas do Eli Correia, aquelas coisas, ela foi e trouxe isso numa nova linguagem, entendeu? E aí todo mundo começou a fazer, mas ela foi a primeira, ela foi a que bolou esse troço, como a gente fala, né? E aí você tem, só que a Tati ainda é de uma geração que seria a geração que estaria perdida por causa desse Shut Up and Play, mas ela se reinventou. Mas ela é uma pessoa que estudou, foi lá, fez teatro, fez curso de palhaço, fez todas essas coisas, entendeu? Você tem poucas pessoas que hoje têm isso, né? Então a gente tem alguns locutores que assim você ouça, pô, esse promete, esse pode ser, né? Você tem algumas novas, mas a gente precisava de mais, né, Filipe? A gente precisava de ter mais gente, porque assim é só Qualificada assim e que vai fazer, que né? invista no seu conhecimento, né? Tem que ter uma E agora a alma gente está ali passando um atrás. pouco a gente está passando agora um pouco essa fase, tudo é fase, né? Agora é a fase do news, né? Então, você tem, agora a Transamérica tem a CNN, a Nova Brasil vai ter um projeto de news. Então, daqui a pouco vai ter 20 rádios de news. Se não tem espaço para 3, imagine para 20, né? Aí daqui a pouco acho que as pessoas vão achando os seus nichos, né? Vão A coisa valorizando vai aquilo que é acomodando, importante, a né? coisa vai assentando. Vai, Mas eu quero aproveitar o Shut Up and Play e você me dizer se é verdade o caso ou não. Certo dia, numa reunião na nossa querida Rádio Jovem Pan, tá lá nosso querido Alexandre Ovorusky, entra o Tutinha, pergunta assim, ô Alexandre, quem era esse cara que estava no ar ontem de madrugada aí? Aí você falou assim, para ver se me comprometer. é fulano de tal, Tutinha. O cara fala pra caralho, o cara só fica falando aqui. Ó, fala pra ele comprar uma radinha pra ele, se ele quiser falar. Aqui, fala pra ele só falar a hora certa, só dar a hora certa a partir de hoje. Eu falei, tá bom, Tutinha. Essa história é verdade. Aí eu, Não é bem assim, mas é verdade. fulano, a partir de hoje é o seguinte, você só dá a hora certa da madrugada, tá bom? Aí passa um tempo, 2, 3 semanas, reunião, aí entra o Tutinha. Pô, Voruski, quem é esse cara aí que tava na madrugada ontem? Aí é o fulano. Falei, pô, mas ele só dá a hora certa, não fala nada. Falei, pô, foi você que Não, pediu. assim, eu acho que eu posso até dar o nome aos bois, porque o locutor, hoje ele é um cara que faz muito spot de televisão, ele se tornou um grande, grande apresentador, locutor, que é o Paulo Porto, né? O Paulo estava começando na rádio, ele já não era novo, mas ele estava novo na rádio, né? Eu acho que ele era novo no rádio, se não me engano. É uma pessoa maravilhosa, o Paulo Porto. Aí o Tutinho me chega na reunião e fala assim, porque assim, a rádio começou a subir, né? E ele inventou de participar um pouco das minhas reuniões com os locutores. Aí o Paulo Porto, era engraçado, você estava fazendo a reunião, falando um monte de coisa, ele aparecia na reunião, né? Aí ele resolveu falar um pouquinho de todo mundo. Não, fulano, não sei o que e tal. Aí falou, o Paulo Porto, tá foda, isso tá muito ruim, né? Não tá legal, cara. Faz o seguinte, não dá mais, não aguento. Ó, você cala a boca só dá a hora certa, tá bom? Tá bom, né, Tutinho? Aí passou, sei lá, uns 2 meses, o Tutinha entrou na mesma sala de reunião, começou a falar de todo mundo e falou assim, ô Paulo Porto, cara, tá foda, cara, você só abre o microfone para dar a hora certa, eu tô te pagando pra ficar dando a hora certa. Aí ele olhou assim, mas Tutinha, foi você que mandou. Não. Aí eu tinha, né? Aí ele deu uma desconversada e saiu. É o doutor Pimpolho, perfeito, não tem jeito, cara. Posso falar, assim, eu não posso, assim, o Tutinha é um cara, ele é um cara, assim, muito controverso, mas, assim, é óbvio que eu tive todo mundo tem os seus problemas com ele, assim, os ranca-rabo com ele e tal. Mas, no geral, assim, cara, eu não posso. Ele me ajudou bastante, foi um período muito bom, inclusive financeiramente para mim. Eu consegui comprar minha casa, ele me ajudou bastante. Então, assim, foi muito, assim, teve momentos muito ruins, mas foi muito divertido. No geral, acaba sendo muito divertido. Pude trabalhar com o Emílio, né? São pessoas, assim, muito legais. E o Tutinha é legal porque, assim, o Tutinha, quando você junta numa galera, é muito legal porque você tem que parar de falar do Tutinha, porque assim, você começa a contar causos do Tutinha, né?
aí começa todo mundo a rir, e aí quando você vê já está meia hora falando do Tutinha, E, né? Que a e, gente acha que sempre foi a intenção tem dele, né? esses casos, mas o coração. Primeira coisa, ele é o primeiro a esquecer dos espalhos que dá, entendeu? Se ele brigou com alguém, É. eu lembro até um amigo da Jovem Pan do interior de Minas Gerais estava me contando um caso que numa convenção ele chegou e falou, ele esparramou o cara no dia da convenção. E no dia seguinte ele foi tomar café da manhã e falou para o mesmo cara, ó, posso tomar café com você, meu? Falei, pô, você tá aí. Para ele não aconteceu Mas, nada. mas ele não é bobo. A gente acha que o Tutinha é que assim, esse nonsense dele é bobo, porque às vezes ele sim, ele é um cara muito visceral, né? Aquele cara, o Tutinha, né? E ele, como assim, só que ele é um cara assim muito explosivo. Aí ele explodia com o cara. E ele viu que não foi, que ele passou do ponto, né? Aí ele já Ele ia arruma um jeito, lá, arruma um jeito. entendeu? Com a gente era assim, né? Às vezes a gente tinha umas discussões assim, e, e assim, como tu tinha, assim, quando eu tinha razão, não tinha o menor medo de discutir com ele, de conversar, de brigar, se fosse o caso. Nunca chegou, mas assim, quando eu não tinha razão, eu ficava quieto e saía. Claro, fiz errado mesmo, né? Vou fazer o Mas quê ele é se um o cara cara é assim. apaixonado? O dono adora rádio e entende de rádio também, né? Lógico que Então, ele mas não tem sim, a fórmula tem uma certa coisa que para eu tudo, acho, mas ele gosta, né? eu acho que assim, o grande problema das empresas que eu acho que hoje acontece é que as pessoas do conteúdo, vamos chamar dessa forma, elas estão muito alijadas da parte decisiva das empresas. Na imensa maioria das empresas, são poucas as empresas, entendeu? Uma coisa todo mundo fica, porque tu tinha isso, tu tinha aquilo. Tu tinha um cara de conteúdo. As pessoas nunca pararam para pensar nisso. Ele é um cara de E tá conteúdo. colado. Ele gosta de dinheiro. Oi? E tá colado. Entendi o que você Ele falou. tá colado, ele tá Sim, ali, sim. você tem acesso, você conversa, você decide. Exato. Não, mas veja bem, a gente esquece de perceber que o tinha, a prioridade sempre dele acaba sendo o conteúdo, né? E eu acho que assim, as grandes empresas são aquelas que elas dão prioridade para o seu conteúdo. Inclusive, muitas delas pregam e não fazem, né? Porque assim, o cliente em primeiro lugar. O que é o cliente em primeiro lugar? O cliente em primeiro lugar é o conteúdo, o seu conteúdo. Pode ser, o conteúdo que eu falo não é só o conteúdo da música que você está tocando, é do talco que você produz, da fralda que o cara faz. Assim, isso é conteúdo, gente. É o produto que você está mostrando para a pessoa. Isso aí, eu sinto que nesses veículos as pessoas de conteúdo são muito alijadas do processo. Qualquer coisa que tiver, puta, tem um negócio, o cara é capaz de estragar a rádio para não perder uma determinada campanha, entendeu? E sem o menor. Só que aí, assim, ele estraga a rádio e vai descobrir isso daqui a 4 meses. Aí esqueceu, né, que fez isso. Isso para citar várias coisas, né? A gente pode falar isso numa escala talvez mais maior, assim. Eu acho que a Globo hoje ela perdeu muito. Por exemplo, o Boni era um cara de conteúdo, foi o grande período da TV Globo, né? Hoje tem um monte de, sei lá, de burocrata que comanda. Aí não dá certo, não vai dar certo. Não. Por que Tá. o Silvio Santos é o que ele é? Ele é um cara de Sim, conteúdo, entendeu? Ele é louco, ele podia melhorar? Sim, podia. Talvez ele ponha o conteúdo, porque também, assim, se você colocar só o conteúdo na frente, não adianta, né? O cara tem que ser. Eu acho impressionante que, assim, todo mundo adora pagar um pau pro Steve Jobs, né? O Steve Jobs é um cara de conteúdo, principalmente. Ele adorava dinheiro, dizem que ele era uma pessoa muito difícil no tratamento, mas você deve ter passado por isso e eu passei por isso. Quando você abre uma caixa da Apple, você não queria jogar fora a caixa, não quer. porque o cara tudo era demais. A É. caixa é sensacional. O cuidado. Precisava ter aquela caixa? É. Precisava ter aquele acabamento? Não precisava. Mas é aquela coisa do conteúdo, da marca, do cuidado, entendeu? A, Eu acho que a, falta a, isso a muito. caixa, ela vai. Você vai abrindo, parece que você está. É uma câmera despressurizada, né? Aquela coisa da Mas, pressão do mas ar eu acho que encaixado. eu tenho uma Perfeito. caixa, acho que de iPad até hoje, que guardei para fazer sei lá, de box, assim. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Eu acho que nós, de artístico, de conteúdo, a gente tinha. Não é que a gente precisa mandar na empresa, mas a gente não podia estar alijado das decisões e também devíamos ter peso. Eu até nem posso reclamar muito, porque nas rádios que eu trabalho, a gente tem eu tenho bastante, nesse ponto, sou bastante respeitado na Alvorada, lá na Daia Brasil.
Mas, assim, eu tinha muito problema com isso na Nova Brasil, entendeu? Que é uma rádio que vive, tipo, tem uma rádio de MPB, né? Então, assim, até um dos motivos que eu fui embora de lá, né? Eu falei assim, cara, se você não tiver um cuidado, e a seu pessoal de conteúdo não puder ter uma decisão, ou pelo menos você ter um peso na hora de ser ouvido, não vai para frente, cara. Não adianta. Não adianta, não adianta. Você pode se matar. Se for fazer uma rádio, vou fazer uma rádio, uma TV só pensando em departamento comercial. Você não vai para frente, entendeu? Vamos, Eu vou pensar só em qualificar, em parte técnica. Não vai para frente, entendeu? Não adianta, vamos né? aproveitar para não deixar passar batido, mas estamos nos finalmente. Eu estou falando que estamos nos finalmente, tem 50 minutos, tudo bem? Vamos falar um pouco desse teu novo desafio. E aí, como é que estão os preparativos? Qual o grande desafio para a Sul-América Paradiso, no Rio de Janeiro, que você tem Então, 3, 4 meses, me parece. a Paradiso, assim, ela é um. Vou falar primeiro da Paradiso, porque a Paradiso ela é um. Eu cheguei lá, eu brinquei, né? Porque a primeira vez que eu trabalhei na Paradiso, eu fiz um período de 2 anos lá, fiz um flight de 2 anos lá. Eu peguei ela com 0,13, totalmente ferrada, né? Agora melhorou um pouquinho, eles me entregaram a rádio com 0,15 de audiência. E realmente, em último lugar, dentro do target dela. Estava atrás até da Nova Brasil, no E desenvolvimento. você vai ter que brigar com o monstro que você ajudou a construir, né? Sim. Mas assim, dessa vez a gente, por exemplo, eu já estou há 6 meses, 7 meses, eu já passei todo mundo, né? Eu já cheguei, a gente saiu do 0,15, já estamos, acho que 0,30, uma coisa assim, e já passamos todas as concorrentes. Hoje eu sou segundo no target de novo. Mas até a JB tem Um caminhão. um caminhão, uma avenida, entendeu? E nem é muito, Às vezes nem é muito o foco, não é o mesmo caminho, né, talvez. não é. Assim, o que agora acontece? A gente acha que a gente descobriu um caminho dentro da questão de rádio adulto, a gente vai continuar nesse caminho e devagarzinho. Aí se for para derrubar a JB, daqui a um ano, dois, vai embora, vai acontecer naturalmente, né? Mas não tem essa noia de vou passar a JB. Não, a gente já está em segundo, já ficou bom, já começou a melhorar. A Mix está tendo um outro problema, porque a Mix aconteceu uma coisa assim, que de vez em quando a gente fica bravo com o Ibope, né? Eu entrei na Mix em abril. Aí junho, né? Junho saiu um Ibope de maio. E você, assim, você olha a rádio e fala assim, poxa, essa rádio tem algumas coisas que não estão muito legais, né? Mas o que aconteceu? A rádio subiu 20% da noite para o dia. Uma coisa assim absurda. Falei, nossa senhora, não mexi em nada, né? Aí no outro mês, mais 20%. Falei, caraca, né? Por mais que eu não concorde, eu estava até brincando assim, tá errado, mas tá certo, então vamos embora, né? Mas assim, não mexi uma vírgula na rádio, nada, zero. Assim, botei 2 músicas lá e assim, e o pessoal seguiu a vida como eles estavam seguindo sempre, né? Eu acho que no outro mês ela subiu mais um pouquinho. Aí o que aconteceu? Só que assim, foi uma enormidade, ela subiu quase 50% ou 60% em 3, 4 meses. Uma rádio, você vai falar assim, nossa, o que a rádio fez? Nada, né? Ela passou a tocar um pouco mais de música porque com a pandemia caiu totalmente Os então ela breaks. começou a tocar muito mais música. A gente até achou que fosse isso, né? E foi, pô, deve ser, a Mix nunca tocou tanta música na vida dela, né? A Mix do Rio, tá? Deixa eu falar quando foi no Mix do Rio, né? Aí o que aconteceu? Começou a cair. Aí no mês seguinte caiu, ou no outro mês caiu mais 30%, no mês caiu mais 20%. A mesma rádio que subiu 60%, caiu 50%. E aí você fala assim, bem, e agora? Né? E agora eu posso mexer? Será que o Ibope já deixou a gente no ponto que precisava para poder mexer na rádio? Senão eu vou Qual ficar é a ofendendo. Então a verdade, gente né? está realmente numa situação. A gente ficou numa situação muito difícil. A gente vai ter uma reunião com o Ibope agora e falar assim: escuta, tá ok? Vocês já botaram a gente onde a gente precisava? Eu posso trabalhar para vocês não ficar me subindo e descendo de novo? Vocês já acharam o nível que tinha que estar a rádio? Porque é um absurdo o que aconteceu. Eu nunca vi isso. Eu trabalho com o Ibope, defendo o Ibope, acredito no Ibope, mas essa vez foi de lascar, viu? E Igual uma vez isso, aconteceu aí. isso trimestral, né? Nem mensal É, é com uma imagina isso média. no mensal assim, era terrível. A rádio estando terrível assim, bom, mas terrível. A rádio ela saiu de 50 para 1,05. Era uma coisa assim, que Caraca, mas o isso, que cara? foi? Não, porque entrou Zona É. Norte. Aí depois você cai. Por quê? Porque não Uma teve vez Zona aconteceu. Norte esse mês. E o Ibope, infelizmente, tem uma coisa que eles nunca estão errados, né? Uma É. vez eu peguei um erro deles, ainda era tão latente o erro,
Aí em Belo Horizonte, inclusive, aconteceu. Aí tem uma rádio que chama CDL, 102,9, né? Aí essa rádio subiu, né? Eu falei, mas que diabo está acontecendo, né? Aí subiu assim, e não tinha nada de diferente. Aí eu olhei, a gente passou, fui olhar os targets da rádio, né? Aí tava lá, subida da rádio, 10 a 19 anos, classe CDE. Eu falei, mas que diabo é isso? Quer dizer que, assim, legal, mas quer dizer que a molecada tá ouvindo Gilberto Gil e Caetano Veloso Não, agora? não. Será que é isso? Né? Aí o que aconteceu? Aí fui pegar no Ibope e descobri que essa audiência, na verdade, era da BH, porque a BH é 102, né? 102, é E ela é 102,1, né? 102,9, 2,9, 102,3. né? Aí eu liguei para o Jonas, né, na época, eu falei, ó, ou você vai ligar para o Ibope ou você vai se ferrar, meu filho, porque os caras estão tirando audiência sua assim Estão direto, roubando teus pontos né? aí. Aí a Globo chamou, aí eu chamei o Ibope, a gente mostrou para eles assim e tal. Aí o que aconteceu? No mês seguinte começou a ajustar. Porque o que eles devem ter feito? Chamaram na chincha os entrevistadores e falaram assim: escuta, vocês estão fazendo coisa errada. 102 FM é a rádio CDL, não é a BH. Né? E ao contrário, né? BH. É. Aí o que acontece? 102 é a rádio BH, não a CDL. Né? Só que eles nunca admitiram que eles cometeram um erro, mas foi um erro crasso. Eu até guardei isso para um dia, tá aqui E guardado. para não assumir, Crasso, né? o erro de uma vezada, foi pagando a prestação, né? Sim, exato, eles arrumam. Aconteceu agora, ó, o Ibope de São Paulo aconteceu isso com o Calmon. O Calmon é da 105 e ele é todo cara de pesquisa também. E aconteceu isso com a rádio dele. Meu, o cara estava em, sei lá, nono, no trimestral. Foi para quarto, eu acho, em São Paulo. Eu olhei assim e falei, caraca, né? É. Aí, puta, no mês seguinte cai para sétima, no outro mês voltou para onde ele estava. Eu falei, quase que eu liguei, não tenho muita intimidade com o Camon. Não me deu vontade de ligar e falar assim, pô, Camon, você foi aquela Ferrari que você sorteou duas, você sorteou uma Ferrari por semana naquele mês para dar aquela audiência, né? Porque É, assim, é duro pra gente, sabe, é, Felipe? A é, gente que trabalha com número, né? E é por isso que eu acho que eu sou uma defensora hoje do People Meter, né? Porque o People Meter não vai ter isso. O People Meter não existe isso, entendeu? O People Meter, para quem não entende, é um é uma. chip no cara, praticamente, mostrando os hábitos dele, o que ele está Exato, fazendo o que é na hora. as rádios elas passam a emitir um zumbido na sua antena, mas é só cachorro que ouve, o ser humano ele não ouve, né? E aí você usa um aparelho que eu não sei se é o celular ou se é, na época não era o seu próprio celular, era um aparelhinho. Esse aparelhinho, quando você estava em qualquer lugar, em ambiente que você tivesse, se você, eu entrei nesse restaurante, está tocando a Alvorada. É um Na ouvido, hora é um entrava o ouvido, né? aparelhinho, Como se fosse um isso, ouvido. é um ouvido, né? Aí à noite você chega lá e você coloca o aparelhinho. Com isso você vê a sua audiência, você cria music scores e tudo mais que você passa a ter, você passa por isso aí. Então não tem esse perigo, né? Por exemplo, uma coisa que prejudica muito a minha vida no Rio de Janeiro é o nome da rádio, né? Que a rádio chama Rádio Sul-América Seguros Paradiso FM. Imagina, Aí o esse cara não nome é sabe, tem difícil, preguiça em né? falar, não sabe falar o Exato. nome, acaba falando JB. qualquer coisa. JB é mais JB. fácil. JB. Então, isso assim, é uma coisa. Eu lembro que na época eu fiz um pouquinho antes de eu sair da Paradiso, eu fiz uma pesquisa essa de focus group musical, e a gente, assim, das 100 músicas que os ouvintes, a gente separou em ouvintes da JB e ouvintes da Paradiso, né? Das 100 músicas preferidas da JB, 70 não tocavam, os ouvintes da JB, as 70 mais preferidas por eles, 70 não tocavam na JB, tocavam na Paradiso. Aí você fala assim, mas caramba, como é que pode? Tem algum E aí, problema aí. pegava assim, como é que você fala o nome da rádio? A JBFM era 90% JB. A Paradiso não, era 50% era Paradiso, 30% era Sul América, 20% era Rádio Segura. É uma pena. É uma Mas pena. aí que tá. Isso, o People Meter não teria esse problema, né? O People Meter, é a rádio, não importa se ela chama Rádio Filipão, Rádio Alvorusco, não importa. É essa rádio que está na Não frequência, essa depende rádio da do que você audiência. vai informar, a maquininha já é o dedo duro, é um ouvido e vai entregar. Não. Você É, pode colocar, até bom para você ter brand rates. ainda mais essa versatilidade que o rádio tem, a velocidade de reação que tem. Quando você tem uma informação errada,
Na hora que você descobre que está errado, você já mudou o curso do barco, aí você já se ferrou todo. Imagina, exato. E aí você Realmente. tem o trimestre, meu Deus, esse troço é trimestral, quer dizer, você iniciou. E assim, eu falei isso já por Ibope, por que do People Meter? Porque nesse ponto o rádio fica atrasado. Porque assim, eu mexo num troço hoje aqui na rádio, eu vou saber daqui a 6 meses, se não acontecer essas bobagens do Ibope, aí de subir, descer e tal. Imagina, 6 meses você saber se um troço deu certo, não dá para ser assim. Por isso tem que ter o People Meter. Você mexeu hoje, semana seguinte você sabe que você fez merda, entendeu? É uma variação. Não é. É uma variação hoje digna de Hora do Brasil nos tempos em que todo mundo tocava no mesmo horário, né? Tinha mês que você vinha em primeiro na Hora do Brasil. Pô, tá em primeiro e não fiz nada, hein? Aí no outro você vinha em último. Falei, pô, caí na Hora do Brasil. Você quer ver uma coisa curiosa? A gente, mais antigamente, nos anos 80, se a rádio saísse do ar, a gente tinha uma síncope, né? Aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Aí hoje a rádio sai do ar, você fica bravo, mas você não fica dando pirueta na rádio, né? Você fala, tudo bem, né? Aí o que acontece? Com esse negócio de streaming, a gente tem um acompanhamento online do streaming o tempo todo, né? O que você percebe? Se a tua rádio no streaming, quando dá umas 10 da manhã, ela ficou 1 minuto e meio fora do ar no streaming, o streaming em nenhum momento volta aos números que ele precisava ter no começo. Ele não volta mais. Você perdeu aquele público, ele não volta mais hoje. Talvez ele volte amanhã. Então, assim, é a mesma coisa no FM. Quando você sai do ar, né, você está ferrado. Você está ferrado, acabou, entendeu? E aí você vê que tem muita rádio tem rádio, inclusive, que não tem nem gerador. Né? Tem rádio que não tem gerador, você faz um esqueminha de 4, se sai do ar, dá 1 minuto para o cara correr lá para ligar o botão. Não pode. Já era. Porque, assim, você está ferrado. Entendeu? Já era. Perdeu o Playboy. Entendeu? Então, assim, isso é outra coisa também que eu vi muito nesses negócios. Por exemplo, a Alvorada, cara, o Bessa botou, o que ele botou redundância. Redundância de bateria lá em cima. A hora que eu subi, falei, meu Deus, Bessa, o que é esse monte de bateria? Só você conhece o Bessa, né? Não pode sair do ar. Tá certíssimo, não pode sair do ar, entendeu? A Rede Globo, Rede Globo tinha um engenheiro que morava debaixo da torre. Ele morava lá em cima. E a Rede Globo era assim, pintava uma nuvem negra a 100 quilômetros, ele já botava o gerador funcionando já. É o profissionalismo e a importância. A Alvorada é uma rádio que, se sair do ar, você pode ter certeza que teve um blackout e já passou umas 2 horas, porque aí realmente o bicho aí não teve como. Ou é 1º de abril. Mesmo, né? Assim, mesmo assim é capaz de ter. O Bessa mandou um gerador de óleo lá, correndo para sair do ar. Ô, meu querido Borusco, nós já batemos 2h05. Nós temos que jantar. Caraca. Esse povo aí não aguenta mais ver a gente falar. Meu querido, putz, brigadaço pela aula. Se deixasse, a gente ia ficar 4 horas falando, porque o teu conhecimento, experiência e lucidez do meio, para gente que gosta, te ouvir é um manjar dos deuses. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer outra depois, porque tem muita história ainda para contar. E foi maravilhosa essa live para gente que teve esse prazer de ouvir você, tua história, que você não contou nada, né? Você falou meia dúzia de coisas. Não é pouca coisa. É porque tem muita coisa para contar. Mas, cara... Obrigado, Felipão. Desculpa brigadaço. Aí cair toda hora aí eu acho que era eu no final, não era você, era o meu transmissor aqui que não tinha gerador, não tinha nada, não era o do Bessa, o meu aqui... Você está falando com o Bessa, que aí não tinha problema. É verdade. Meu querido, fica com Deus, um beijo, sucesso na frente da Sul-América Paradiso, na frente da nossa querida Mix lá no Rio de Janeiro, que você continue brilhando e continue sendo parente do Bonadio lá, porque onde você toca vira ouro, então é Midas também. Então, que você faça um bom trabalho lá, meu querido. Obrigado, Felipão. Obrigado pelo convite mais uma vez e bom fim de semana para todos aí. Valeu, irmão. Um beijo. Valeu.